Salve Maria! Fala, senhor Thales. Tudo bom? Bem, irmão, e você? Aí, Graças ó, a Deus, tudo bem. deixa eu ajeitar Cara, o aqui. Tereré tá aí? Tereré tá aí? Mas é lógico, meu filho, teré para nós tomarmos do Dia dos Pais. Enquanto você, Feliz Dia dos Pais. enquanto você tá no Tereré, eu tô no café. Ah, café também é de Deus, irmão. Café, tereré, tudo de Deus, tudo maravilhoso. Graças ao Papa Clemente VIII, nós temos café, hein? Ah, é Clemente VIII? Eu nunca sabia qual é o nome do É, Papa. é Clemente VIII. Pô, legal. Eu conto a história pro pessoal, o pessoal não acredita. Clemente VIII, nunca É, mais cara, por fiz. causa que o café ele tem origem islâmica, né? E Sim. antigamente, até hoje na igreja, tudo aquilo que não provinha do cristianismo, não provinha do catolicismo, era tido como algo pagão. E o Clemente VIII, numa viagem apostólica, se eu não me engano, ele provou o café. E no que ele provou, ele gostou. Ele disse, nossa, como é deliciosa essa bebida de Satanás. Aí, a partir disso, ele autorizou os cristãos a tomarem Não, café e, graças ao Clemente VIII, nós temos o café hoje. foram perguntar para ele também, né? Que se podia ou não tomar café. Aí ele tomou e falou: Ah, o demônio não pode ter Sim. inventado essa coisa boa aqui, não. Então, Celito, vamos E começar com aí, uma povo de oração? Deus? Vamos lá, irmão, manda ver. Vamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria e pai davídico do Messias. Bendito sois vós entre os homens e bendito é o Filho de Deus, a vós confiado, Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora do Amém. Rosário de Fátima, São Rogai por José, nós. São Rogai Padre por Pio de nós. Pietrelcina e todos os Rogai por santos e nós. santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, como já anunciado mais cedo, né? A live com o Celito, graças a Deus, saiu. Era para ter saído há um tempo atrás aí, Oh, meu mas, Deus. mas infelizmente acabou não dando, né? Eu fui numa paróquia um pouco distante da minha. E o bispo estava presente, que era a posse canônica do padre que estava assumindo aquela paróquia lá, e eu não sabia, né? Então demorou bastante. Eu cheguei em casa, era mais ou menos umas 10 e pouca da noite, né? Então eu ainda tinha que terminar meu rosário, terminar a oração ali dos primeiros sábados do mês, então não foi possível fazer a live, mas conversando com o Celito, aí suspenderam minhas aulas por causa desse tal, né, desse surto do coronavírus aí, então conseguimos fazer a live. E o tema da live de hoje é a vida de oração e a vida de estudos da fé católica. Por que eu e o Celito decidimos fazer com esse tema? Por causa que muitas pessoas, né, ainda mais esse tempo quaresmal pelo qual estamos vivendo, às vezes querem se aprofundar mais no conhecimento da fé católica, às vezes querem, de fato, melhorar a sua vida de oração, sabe, estar mais íntimo com o Senhor, e às vezes elas não sabem por onde começar. Muitas pessoas começam sem ter conhecimento nenhum da doutrina da igreja pela Sagrada Escritura. Só que o Papa Bento XVI, em um documento chamado Verbum Domini, vem nos dizer que não é bom que nós, católicos, começamos os nossos estudos pela Sagrada Escritura. Por quê? Por causa que, primeiro, é necessário que tenhamos conhecimento do magistério, da Sagrada Tradição e também da Sagrada Escritura, mas assim, um conhecimento pelo qual nos dá a interpretação concreta da Sagrada Escritura. E quem nos dá a interpretação da Sagrada Escritura é
o magistério da igreja. Então a pessoa primeiro deve começar o seu conhecimento em relação à fé católica pelo catecismo, pelo IUCAT, enfim, de fato com a doutrina da igreja. Porque se ela começar primeiro com a Sagrada Escritura, ela vai a fazer um negócio que chama livre interpretação, ou seja, ela vai começar a interpretar a Bíblia não de acordo com aquilo que de fato a Sagrada Escritura está dizendo, mas de acordo com aquilo que ela própria está entendendo. Então ela vai fazer atrocidades com a Sagrada Escritura. Prova disso aos protestantes, que tem uma doutrina, cada denominação aí tem uma doutrina diferente da outra, cada um interpreta a Bíblia de um jeito, e em meio a isso, a gente tem mais de 36 mil denominações protestantes com uma doutrina diferente da outra, com uma interpretação diferente da outra. Sendo que a Igreja Católica é una, possui uma só interpretação, né? E o próprio Papa Francisco vem a nos dizer que somente a Igreja Católica é a igreja pela qual consegue interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Primeiro é necessário que começamos tendo conhecimento da doutrina da igreja para ter, assim, uma interpretação clara da Sagrada Escritura, porque nós temos que entender o seguinte: estudando a doutrina da igreja e a vida dos santos, nós vamos entender uma coisa muito simples, que Cristo continua vivo e habitando nos seus santos. Verbum caro factum est et habitavit in nobis. E a partir do momento que nós entendemos que Cristo continua vivo e habitando verdadeiramente nos seus santos, nós podemos perguntar a nós mesmos: quem é este Cristo? E a partir disso, nós devemos conhecer a Cristo no Evangelho. Então, basicamente, dando essa introdução aí, para o Celito poder dar continuidade. Nós já podemos acabar aqui? Podemos finalizar? Porque aí já foi toda a síntese, né? Toda a síntese do que nós precisamos fazer para estudar. Eu vou então, já que você falou sobre essa questão importantíssima, e eu acho que é importante as pessoas, de fato, entenderem isso que você disse aí. Né? Nós estamos fazendo na comunidade, nesse momento, depois de 10 anos de comunidade, o estudo da Sagrada Escritura. Depois de 10 anos, hein? Nós estudamos muito a doutrina católica, e para iniciarmos o estudo da Sagrada Escritura, livro por livro, nós estamos, acho que agora vamos começar agora, se não me engano, Salmos, né, ou mais para frente. Nós fizemos uma introdução bem longa, justamente usando esse documento, o Verbum Domini. Usamos também alguns documentos do Vaticano II, a Dei Verbum, né, que é muito boa. E nós fizemos uma introdução da igreja. Né? A pessoa tem que ter mentalidade católica para ler a Sagrada Escritura. Tendo mentalidade católica, eu vou então interpretar a Sagrada Escritura de acordo com o que interpreta a igreja, por conta da sua autoridade. Né? Você já disse muito bem sobre isso. Eu vou então já que você explicou já tudo isso, Thales, eu vou fazer uma observação até anterior a isso. Né? O que leva um cristão a começar uma vida de estudo? Porque ter vida de estudo é necessário, é importante. Inclusive, São Pio X, no catecismo dele, ele dizia que não estudar a fé católica, não estudar a sua fé, você comete um pecado grave. Porque conhecer a doutrina é importante para a nossa salvação. Como que nós vamos regular a nossa vida? Celito, Dom Futoushin dizia que um católico que não se esforça para conhecer a sua fé é um parasita na vida da igreja. A Apostólica Actuositate repete isso. Fala que a pessoa é um inútil. Se ela não estuda e não exerce um apostolado dentro da fé católica da igreja. E diz assim, de acordo com a sua mentalidade, de acordo com a sua capacidade. Então, hoje estudar está um pouco contaminado de um pensamento que vem antes mesmo aí desses tempos que nós estamos vivendo agora. Né? Hoje eu vejo uma coisa boa, Thales. Vejo pessoas que estão abertas ao estudo. Né? Hoje temos muita coisa. Hoje tem site do Padre Paulo Ricardo, tem o professor Carlos Noguer, né? Tem muita coisa boa hoje que a gente pode acessar. Então há uma safra. Eu vejo jovens, adolescentes, né? Que você já vê que tem uma mentalidade católica, você começa a acompanhar essas pessoas, entendem a doutrina, cara. Então, só antecipando até esse ponto de começarmos a estudar para termos mentalidade católica, aí depois a gente pode estudar o que a gente quiser. Até estudar os hereges, por exemplo. Porque você tem mentalidade católica, você está firmado, fincado aí na doutrina. Existe uma coisa que é o para quê. Né? Se eu preciso estudar para chegar na Sagrada Escritura, eu preciso ter mentalidade católica, mas
por onde eu devo... como que eu tenho que fazer isso? Há também uma mudança de sujeito para começar uma vida de estudos. É preciso também uma conversão. Antes de eu começar uma vida de estudos, eu preciso também dessa mudança de mentalidade. Antes mesmo de começar a estudar a fé católica, o catecismo, né? Os catecismos mais breves, eu preciso antes ter uma mudança de sujeito, preciso de conversão. Porque senão eu não vou nem aceitar aquilo que a igreja me diz. Para mim vai ser muito mais fácil. Eu pulo, então, aquilo que os protestantes fazem com muita maestria, né? Então eu jogo fora Santo Tomás de Aquino, eu jogo fora Santo Agostinho, eu jogo fora toda a tradição, né? Dou um salto, pego a Bíblia, mutilo ela, tiro 7 livros e interpreto do meu jeito. Então, antes de eu começar a estudar, eu preciso ter uma mudança de sujeito. E para se estudar, é preciso esquecer aquele negócio que hoje é colocado na cabeça das pessoas, né? Hoje as pessoas estudam para ter diploma. Antigamente, na educação, né, monástica, essas coisas, a pessoa entrava para estudar para ser sábio, né? Então, hoje a gente vê que as pessoas começam a vida de estudo, mas só querem saber um pouco superficialmente, né? Quer estudar para debater com protestante, como eu fiz isso já na minha vida também, né? Quer estudar só para debater com protestante, para demonstrar o quanto sabe. Então, concluindo aqui apenas essa segunda introdução, né, uma introdução que você fez muito bem, eu voltei um pouquinho atrás. Para a pessoa ser sábia, ela precisa seguir um preceito e um ensinamento do maior sábio da igreja. Um dos maiores sábios da igreja, que é Santo Tomás de Aquino. Ele falava que o princípio da sabedoria é a humildade. Então nós estudamos para quê? O porquê que eu vou começar a estudar o catecismo para entender a Sagrada Escritura e para não causar uma confusão. Por que eu vou estudar o catecismo, depois eu vou passar para teologia moral, depois eu vou para dogmática, depois eu vou para mariologia, e vou indo para pneumatologia, eu vou estudando a fé católica. Por quê? É aí que tá. Eu vou estudar para quê? Para debater com todo mundo, para ser uma pessoa, demonstrar ser inteligente para todo mundo? Ou eu vou estudar para ser santo, para amar a Deus, para amar a igreja, né? Então, acho que o princípio de tudo é isso. Quem quer começar uma vida de estudos, e é suado, né? Deve antes ter essa mentalidade. Eu vou estudar para quê? Faça a pergunta entre você. Eu vou estudar para quê? Para debater com os outros, para mostrar o quanto eu sei? Ou eu vou estudar para amar a Deus, para minha salvação, para minha conversão, né? Então, aí eu tendo isso na minha cabeça, eu começo uma vida de estudos e vai ser muito frutuosa. Falei demais aí, mano? Exatamente. Nada. A Ali, ela falou uma coisa muito interessante. Ela nos recordou daquela frase de Santo Agostinho, Ali tá que aí. nós só amamos, nós só amamos aquilo que conhecemos. Então é exatamente isso. Exatamente. Não tem como a gente amar verdadeiramente a nossa fé, amar verdadeiramente a nossa igreja, se a gente não busca conhecê-la. E como que é a maneira de conhecer? Não tem outra forma senão a não ser pelo estudo e pela oração. É impossível. Não é? E uma coisa muito interessante, Celito, que você falou, recordou até mesmo daquela conversa que a gente teve, onde algumas pessoas estavam fazendo uma live aqui no Instagram e estavam simplesmente colocando seus argumentos como doutrinas para o pessoal seguir. Aí algumas pessoas estavam presentes na live, eu estava presente, a comunidade Ícones em peso estava presente Vocês na live. causaram uma confusão danada naquela live lá. E a gente falou o seguinte, começamos a recordar alguns dogmas, né? Inclusive até o parágrafo 846 do Catecismo, fora da igreja não há salvação. E quando as pessoas começaram a ver os comentários, ela falou o seguinte: fulano, fala aí a sua formação, fala daí que você é formado em quê? Aí o cara, não, eu sou formado em teologia na faculdade não sei o quê, eu sou formado em filosofia na faculdade não sei o quê. E o Olavo de Carvalho, ele diz uma coisa muito interessante. Eu não gosto do professor Olavo como, de fato, professor de filosofia e com alguns quesitos de história. Como católico, não tenho muita admiração, não, mas ele fala uma coisa que é muito interessante, que é a seguinte: no Brasil, quando você não sabe do que você está falando, ou quando você diz algo pelo qual é inútil, você diz as suas formações acadêmicas como se as suas formações acadêmicas validassem a sua idiotice. É o argumento de ignorância, né? Claro, é uma coisa assim, a pessoa está falando um monte de asneira ali, aí você corrige a pessoa não tem a humildade de reconhecer que ela está falando errado e fica, não, mas eu sou formado em não sei o quê, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Como se a formação acadêmica dela validasse a heresia que ela está falando,
validasse a asneira que ela está falando. Não valida. Pelo contrário, aí que ela deveria, de fato, estar falando aquilo que é a verdade. Mas é exatamente aquilo que eu dizia no início. As pessoas hoje valorizam um diploma, entendem? Esse é o problema. Você pega a educação monástica, a educação clássica, vamos dizer assim, antes mesmo das universidades, que a Igreja Católica nos deu isso. Por exemplo, tinham homens que ensinavam, como São Tomás de Aquino, né? Santo Alberto Magno, que era professor de São Tomás de Aquino. Então, esses caras que entravam na escola, entravam para estudar para a vida inteira, para ser sábios. Hoje as pessoas estudam e há uma decadência na educação, né? Hoje você compra um diploma, na verdade, e você usa aquele diploma como um argumento de suficiência intelectual. Entende? Exato. Então, mas eu fiz... Leonardo Boff também estudou pra caramba. Leonardo Boff é filósofo, não estudou não sei aonde. Né? Dava aula junto com o Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez também. Então você pega esses grandes pensadores, olha, o Rousseau, né? Você deve conhecer, você faz psicologia, você deve conhecer. Né? São caras totalmente desvirtuados, idiotas, loucos, malucos, né? Que escreveram obras, né? Mas estão totalmente fora, estão na academia. Né? Estão na academia, quem quer diploma, essas coisas. Mas quem está querendo ser sábio, vai estudar aquela doutrina perene, aquilo que é, de fato, que nos torna sábios. Né? Eu achei legal, Thales, você ter colocado no tema, o estudo é a oração. Achei muito bonito isso. Porque eu acho que não é possível uma coisa ou outra. Porque ou você se torna muito racionalista, né, e você só estuda tudo. Eu tenho que me cuidar sobre isso, porque eu não tenho muita dificuldade em estudar. Porque eu leio desde pequenininho mesmo. Né? Eu, quando eu era ateu, eu estudava muito. Eu sempre gostei muito de ler. Então, muitas vezes eu me pego lendo muito, estudando muito, né, e rezando pouco. Então, hoje, né, depois de organizar minha vida de estudos, hoje eu sempre leio 2 livros no máximo, e sempre um técnico e um espiritual. Faz tempo já que eu faço isso. Então, a vida de oração, ela meio que supõe a vida intelectual. Eu li isso no livro do padre, Na Vida Intelectual, do padre Sertilanges, né? Muito bom aquele livro. Foi um livro que mudou minha vida de estudos, cara. Todo mundo tinha que ler esse livro. Depois eu pego ele aqui para mostrar para vocês. E ele, por exemplo, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era uma alma virtuosíssima. São Tomás, antes de dar as aulas dele, imagino que você saiba disso, antes de São Tomás dar as aulas dele, que ele dava aula todo dia, né? Ele celebrava uma missa, né? Ele celebrava, ele próprio, depois assistia uma outra missa, comungava novamente. Aí depois ele ia dar aula. São Tomás tem relato dele chegar e encostar a cabeça no sacrário. Então, assim, o homem era virtuoso, ele não era apenas intelectual. Né? Existia essa graça que é sobrenatural em São Tomás de Aquino, algo extraordinário, mas também pressupõe a oração, a vida de oração desse homem. Né? Então ele celebrava uma missa, depois assistia a outra, para depois dar as suas aulas. Sempre rezava antes de dar as suas aulas. Então a oração, ela tem que estar unida à vida intelectual. Senão a gente vai se tornar agnóstico, senão a gente se torna ateu. Quem estuda pouco se torna ateu. Se torna sedevacantista, se torna modernista. Você pode pegar esses caras que começam a estudar, ler um livro só. São Tomás, ele fala isso, tome cuidado com o homem de um livro só. O cara lê aquele livro lá, O Derradeiro Combate do Demônio, que acaba com o Vaticano II, né, fala da Missa Nova. Aí o cara lê só aquele livro e ele vira um red thread. Pior que acontece demais, cara. Não isso acontece muito. O cara não vai estudar, o cara não vai se aprofundar. Esse é o problema. Não, o pior desse tipo de povo, desse sedevacantistas, dessa galera aí, eles ficam falando mal do Concílio Vaticano II, falam um monte de asneira, mas nunca pegou um parágrafo do catecismo após o Concílio Vaticano II para ler. Nunca. Nunca. Nem o Yucat, que é a síntese do catecismo, não leram. E os caras ficam falando, não, porque cometeu isso, cometeu. Cara, eu tenho até um texto no Facebook salvo, eu vou publicá-lo depois. É de uma página que chama Concílio Vaticano II, Debate e alguma coisa do tipo. E eles falaram o diálogo que Dom Marcelo Lefebvre teve com São Paulo VI, depois de toda aquela fala de Dom Marcelo sobre o Papa, que Roma entrou em apostasia, não sei o que e tudo mais. E, velho, você percebe ali claramente que Dom Marcelo Lefebvre, ele meio que, tipo assim, ele entendeu que ele falou muita coisa errada, mas o problema é que o Papa falou com ele o seguinte, agora que você entende que você falou errado, que você fez acusações falsas e de grande peso sobre mim, sobre a igreja,
E sobre o concílio, retiro o que você disse. Dom Marcelo Lefebvre se recusou a tirar. Mas ele entendeu que ele falhou. Ele pediu perdão, mas da maneira como São Paulo VI esperava que fosse publicamente e tudo mais, como ele fez essas declarações publicamente, ele não fez. E uma coisa muito interessante quando você falava aí, Celito, que me recordava, vinha na mente aqui, é o seguinte. É necessário sim também a oração ter esse ponderamento na questão do estudo, por causa que eu lembro de uma fala, né, de Nossa Senhora ao São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, para quem não sabe, foi o santo pelo qual Nossa Senhora revelou o Santíssimo Rosário para ele. E São Domingos de Gusmão era até mesmo inquisidor. E naquela época, para ser necessário ser inquisidor, não era qualquer clérigo, não. A pessoa tinha que ter mais de 40 anos, era necessário ser doutor em teologia, doutor em direito canônico, era necessário, assim, e ser nomeado pelo Papa, né? Era uma das poucas coisas que era necessário para ser inquisidor. E uma vez São Domingos de Gusmão escrevendo uma pregação com várias coisas a fundo em relação à teologia e tudo mais, Nossa Senhora apareceu para eles e falou assim: Domingos, eu não quero que você faça essa pregação para que as pessoas que assistirem ficarem maravilhadas com a sua teologia e ficarem admirados com o seu conhecimento. Eu quero que você ensine para eles a simplicidade do meu rosário, porque essas pessoas gostam de estudar, mas não gostam de rezar. E é o meu rosário que há de salvá-los. E outro fato aqui muito interessante é o nosso querido São João Paulo II, né? São João Paulo II, ele acordava 4 horas da manhã, se eu não me engano, todos os dias, independentemente do horário que ele ia dormir. Ele primeiro fazia as suas orações e tudo mais, ia para a capela, celebrava a Santa Missa e depois ficava um tempão em adoração, e todos os documentos que ele escreveu, todas as encíclicas, tudo, ele sempre escrevia diante do sacrário. Ou seja, para ter intimidade mesmo, de fato, com o Senhor. Essa junção do conhecimento mais da oração. Agora, uma coisa que eu até quero fazer uma correção aqui, se eu estiver errado, por favor, você me corrija. É que tem algumas pessoas que ficam, assim, repetidamente me perguntando o seguinte: como eu faço para me converter? Como eu faço para me converter? Como eu faço para me converter? Só que a pessoa tem a condição de poder começar estudando mais sobre a fé católica e ir mudando de vida, mas a pessoa está simplesmente esperando ter um encontro pessoal com Jesus para depois catar o catecismo na mão e ler, para depois começar a ter uma vida de oração. Meu filho, não é assim também não. Você tem que ter um pouco de maturidade também nesse quesito, né? Você está esperando ter um encontro pessoal com Jesus para depois você começar a pegar o catecismo para ler, para depois você começar a ter uma vida de oração? Poxa, aí você está panguando, né? Desculpa o termo, mas você está de fato panguando. Porque, por exemplo, as pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus, eu tive o meu, o Celito teve o dele. Celito, você estava esperando, naquele retiro lá, você ter o seu encontro pessoal com Jesus? Eu nem imaginava. Sempre é uma coisa inesperada, é uma coisa pela qual a gente não espera. Né? O nosso verdadeiro encontro com Jesus é isso. Agora, se a gente ficar esperando, de fato, a gente ter um encontro pessoal com o Senhor, para poder depois pegar o catecismo, pegar o texto para poder rezar, para ter intimidade com Nossa Senhora e tudo mais, aí não dá, né, meu filho? Mas é exatamente aquilo que eu disse no início. Se a pessoa não está disposta à conversão, ela provavelmente não vai estudar e vai parar no meio do caminho. Né? Hoje... E a conversão não se resume em ter um encontro com Jesus. A conversão se resume em mudança de vida. Porque a gente pode ter o nosso encontro com Jesus... Poxa, a conversão é diária, ela não acaba. Ela acontece de uma forma, cada um tem a sua, mas cada dia você vai buscando melhorar. Por isso que a igreja sempre nos aconselha, antes de dormir e ao acordar, fazer um exame de consciência. Sim, Então, se a pessoa for esperar, não pode. É por isso que as pessoas estão confundindo muito hoje, né? É por conta, de fato, dessa... Nós vemos uma coisa hoje muito... as pessoas querem sentir as coisas, as pessoas não têm fé, né? As pessoas querem sentir, as pessoas querem sentir um arrepio, as pessoas, elas não sabem que a fé, ela não vem por conta desses sentidos aí, dos sentimentos. A fé é uma adesão à verdade. Né? A fé, São Tomás de Aquino, ele define a fé como uma ação do intelecto, é uma coisa difícil lá que ele fala. Mas a fé é fazer uma adesão à verdade, aderir a uma verdade. E ali você vai fazendo atos de fé até o final da tua vida e você vai se convertendo. É que hoje, eu tenho um pouco de medo das novas gerações, porque tá
muita gente estuda, mas estuda superficialmente, entende? Não tem vida de estudo. E quem quer ter vida de estudo vai ter que sacrificar algumas coisas, entende, Thales? O que eu percebo hoje é o quê? Nossa, eu vejo isso muito. A pessoa, ela quer dar respostas a tudo, entende? Então ela quer dar respostas a tudo. E é um pouco de falta de humildade isso aí. Aí a pessoa, tudo ela vai lá e assiste um vídeo, por exemplo, um vídeo do Padre Paulo, um vídeo do Padre Leonardo. Esses padres, eles contribuem muito na internet com os vídeos, só que eles são sintéticos ali. Eles fazem uma síntese. Então a pessoa assiste aquele vídeo de 3 minutinhos ali, acha que ela já domina o assunto, né? Agora, se ela pega uma pessoa que tem um pouco mais de capacidade aprofundada naquele tema e for debater, essa pessoa vai passar vergonha. Então, eu tenho um pouco de medo do quê? De pessoas superficiais, que não estão aprofundando, de fato, no estudo. E tem que ter, de fato, um desapego, né? Nesse livro aqui que eu citei para vocês, que é A Vida Intelectual, conta uma coisa legal, que Santo Tomás estava entrando em Paris, ele junto com o Reginaldo, acho que era seu secretário lá. Aí eles estavam entrando e falou assim, olhou para Santo Tomás e falou, olha como Paris é bonito, né? Olhou para Santo Tomás, falou, olha só que lindo. E Santo Tomás começou a olhar, Paris, belíssima. Aí ele falou assim, ó, eu trocaria tudo isso pelo comentário de São Jerônimo ao Evangelho de São Marcos. Ele fala desse jeito, né? Tal paixão, tal amor que ele tem pela verdade, né? Que aquilo que é material, por mais que salta aos olhos, ele trocaria pelo comentário de São Jerônimo para o livro de São Mateus. Então, quer dizer, é um homem que tinha, de fato, um desapego àquilo que é material. Não que a gente não tenha que ter responsabilidade social e todo mundo tem que pagar conta e tudo isso. Mas é preciso o quê? É preciso organizar a nossa vida intelectual e, de fato, aprofundar. Ter horário para estudar. Aqui a gente pode... Você quer falar mais uma coisa? Senão a gente entra na parte prática já. Eu só queria fazer um breve comentário, que eu acho que isso, dessa nova geração, eu acho que vem muito em relação, já começando na escola. E começando na escola, vem por meio de quem? Do Paulo Freire. Porque o Paulo Freire, ele traz uma forma de ensino revolucionária. Eu acho que eu vou ter problema falando isso aqui, mas não tem, tem que é o seguinte: ele leva a pessoa a fazer uma crítica a si mesmo e uma crítica àquilo que está sendo passado. E a pessoa começa a, então, criticar, sempre ser crítica, sempre querer saber por quê, sempre tudo mais. Assim, não é errado, mas o problema é que esse enaltecimento à crítica faz com que a pessoa se sinta inteligente sem mesmo ela estar criticando aquilo que ela nem entendeu. Tanto é que hoje em dia, 74%, hoje provavelmente deve ser maior, mas 74% dos brasileiros são analfabetos funcionais, que significa o quê? A pessoa não sabe distinguir um texto quando ela está lendo. Ela não é capaz de interpretar o texto que ela está lendo. Então a pessoa está criticando uma coisa pela qual ela não entende. Aí como é que uma pessoa dessa, né, quer simplesmente... Aí uma pessoa dessa é igual você falou, né? Vai lá, assiste um vídeo do Padre Paulo Ricardo, um vídeo de quem quer que seja, e acha que já domina o assunto, acha que já é doutora específica no assunto. E não é bem assim. Falta de humildade, né? Já não vai ser sábio. Exatamente. O sábio, ele vai sendo humilde, vai aprendendo com os outros e tal. O sábio, ele fala assim, não sei responder isso, cara. Né? Nossa, as pessoas hoje parecem que se desdobram para responder. O que custa, né? E é que nem você disse no início, as pessoas parecem que querem determinar a fé católica. Né? Se a igreja não delimitou uma doutrina sobre aquilo, a gente não tem que delimitar, né? Existe ainda igual uma vez um embate. Um rapaz falou uma coisa que eu achei assim, muito idiota. Não sei se você chegou a conhecer o Kevin, que ele até tinha um trabalho de evangelização aqui. Sim, Kevin. E o Kevin, ele uma vez fez um vídeo falando sobre o ficar, né? E ele pegou e falou que é pecado, tudo mais, citou até mesmo alguns santos como Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Tomás de Aquino. Aí um rapaz no comentário falou o seguinte: mas a igreja nunca emitiu um documento, uma nota em relação a isso, então não tem nada a ver, não. Aí, cara, olha pra você ver, a pessoa quer que a igreja solte um documento de uma coisa que é tão óbvia, sabe? Como se a igreja não lançou um documento em relação a isso, então não tem problema. É igual quando eu falei que dançar dentro da igreja é errado, um monte de gente caiu de pau em cima de mim, aí eu falei assim, olha, a gente tem que entender que os 3 pilares da fé católica, pela lógica, já proíbem isso. Sagrada Escritura, o zelo pela tua casa me consome.
tradição, ou seja, a igreja em si, o espaço físico, é um lugar de respeito e no momento da Santa Missa se transfigura no Calvário. E o próprio magistério, né? O próprio aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse, por exemplo, a São Padre Pio, minha casa tornou-se para muitos teatro de divertimento. Ou seja, assim, se a gente for aprofundar, a gente vai ficar aqui bom tempo, mas assim, só uma pincelada nessas três citações aqui, inclusive dos 3 pilares da fé católica, a gente vê que isso não é permitido dentro da igreja. E um rapaz, quando eu falei isso, né, até esse vídeo está até gravado em GTV, um rapaz lá começou a discutir comigo falando, mas a igreja não soltou nenhum documento falando sobre isso, então não tem nada a ver, não. Pai, aí eu simplesmente viro para essa pessoa e faço a seguinte pergunta. Se você hoje fosse lá em Jerusalém, nos locais da Via Sacra, você passaria por lá, batendo palma, dançando, balançando os braços, fazendo uma algazarra? Celito, eu não sei você, eu não sei quem está assistindo aí, eu não faria isso. Então, se eu não faria isso nos locais pelo qual o Nosso Senhor passou a paixão dele há 2000 anos atrás, que cabimento tem eu fazer isso atualmente no local pelo qual o Senhor passa a sua paixão naquele momento? E se bobear, até mesmo está passando a paixão naquele momento na Santa Missa, o pessoal lá. E eu já vi o pessoal dançando na missa, já vi teatro na missa, já vi um monte de coisa dentro da Santa Missa. Mas enfim, não vou me alongar muito aqui, não, senão a gente vai desviar um pouco do... Eu já fiz essas coisas quando era na juventude, eu fiz essas coisas, pô. Eu promovi o carnaval, pô, né? Então, eu sabe como é que é isso aí. Mas é exatamente isso aí, meu irmão. As pessoas querem o quê? As pessoas querem que saia o documento prohibitorum, dancitorum in ecclesiorum. Né? Ou então, prohibitorum, esse documento aí... mascorum, chiquetorum, nomissorum. O pessoal quer documento... Esses documentos aí é recorde de venda, Celito, e recorde de download. Não é? É juntamente com aquele, né? Proibitorum não, né? Permitorum, cantalorum, cancione protestantum. Esses aí também, pô. Então. Esses aí é recorde. A igreja não precisa legislar naquilo que é óbvio, né, cara? Mas, acho que é legal a gente falar um pouquinho da questão prática do estudo da oração. Porque aí a gente pode começar, de fato, a dar algumas dicas para o pessoal de estudar, né? Eu gosto muito hoje, né? Eu gosto muito de ler de manhã. Né? A minha pior oração e estudo era de manhã, eu não conseguia. Já fazem, graças a Deus, vários anos que depois de ler esse livro aqui que mudou minha vida espiritual e intelectual. Eu estou indicando para vocês, vale a pena. Né? São 16 conselhos de São Tomás de Aquino aqui sobre a vida intelectual. Então imagine, né? É maravilhoso. O bacana é a gente ter um horário, primeiro falando da disciplina, né? Ter um horário, né? Fazer sempre uma oração antes, porque é isso que a igreja fala, sempre suplicar o Espírito Santo antes de você estudar, mas sempre ter uma fidelidade no horário. Se a gente conseguir tirar, eu sei que é mais difícil para quem trabalha, pegar ônibus, essas coisas, mas eu sou missionário, então a minha vida é estudar, rezar, né? Eu trabalho muito também, passo o dia todo quase trabalhando e corrido, graças a Deus, mas meu trabalho é para a comunidade, pela comunidade e pela minha missão. Mas a parte da manhã, eu não faço nada. Pode acontecer o que for. Hoje eu tenho essa prática. Pode acontecer o que for. Eu não marco nada de manhã, porque a hora que eu acordo, até a hora que eu levanto, começo a estudar, eu vou até meus filhos acordarem, às vezes, até eles não me atrapalharem. Às vezes, quando acorda muito cedo, eu estudo menos. Mas de manhã, fazer o quê? Faz uma oração. Eu gosto de rezar o terço antes de tudo. E depois a gente pega um livro ali que a gente está lendo e começa a ler. Eu acho que se as pessoas lerem pelo menos 5 páginas por dia, mas por dia mesmo, com fidelidade mesmo, pegasse o catecismo, pode estudar por tema que tem interesse, mas aprofunda mesmo, né? E estudar 5 páginas por dia e meditasse na Sagrada Escritura, né? 5 minutinhos, 10 minutinhos, eu acho que seria ótimo. Seria uma junção aí da meditação da palavra com o estudo da doutrina. E começar, de fato, pelo catecismo da igreja ou pela vida de um santo, né? Que o catecismo está repleto de vida de santo. Então, é preciso formar também a nossa vida, porque a gente foi formado em não ler. Tem gente que não gosta de ler, tem gente que gosta mais de ouvir, beleza? Então você ouve, então você para com fidelidade para ouvir. Outros gostam mais de assistir, né? Eu prefiro ler um livro de 100 páginas do que assistir um vídeo de 1 hora. Eu absorvo mais pela leitura. Então, o que é importante, né, para vocês que estão acompanhando aí, é uma dica, né, minha. Tire um horário.
meia hora, uma hora, mas tenha fidelidade naquele horário. E você então reze um pouquinho antes e leia, leia, leia. E não queira ler o livro, nossa, como eu faço isso até hoje. A gente quer ler o livro em uma semana, né? Livro por curiosidade, a gente pega e lê por curiosidade. Então a gente pega e lê de buio o livro. Alguns livros podem ser feito isso, mas alguns livros não, alguns livros a gente tem que meditar, né? Um livro bom que eu estou lendo 2 livros, né? Estou lendo o Sermão da Montanha, mas está lá onde eu gosto de ler. O Sermão da Montanha e um sobre a filosofia da religião, do Futon Shin, inclusive. Então, alguns livros que a gente pega para ler, para meditar, duram aí meses, né? O Preparação para a Morte, que eu li o ano passado, eu acho que eu li ele em 4 meses, né? E é um livro pequeno, né? Eu leria esse livro em uma semana. Por quê? Porque a gente vai meditando. Então, a vida intelectual, né? A leitura, também não pode ser uma coisa corrida. Né? Eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem, que é um opúsculo de Hugo de São Vítor, que é um método. O método para aprender e ensinar. Curtinho, maravilhoso, e dá umas dicas. Na Ignis, nós usamos esse método para dar as formações, para dar os ensinos, para estudar. Então, é muito importante. E ter sempre alguém, concluindo aqui essa parte mais prática, você vai fazer o quê? Tira um horário para estudar, estude mesmo. Demore o tempo que for, mas entenda aquele livro. Né? O Hugo de São Vítor disse, você pode só dizer que você leu um livro se você consegue resumir aquele livro. E aquele livro você tem que se transformar naquilo que você está lendo, de certa forma. Né? Então, exatamente. Leia com tranquilidade, reze, leia, absorva, volte se precisar. E depois que você leu, tente ensinar isso para alguém. Sempre tem alguém para você ensinar. Não precisa fazer live, não precisa pregar. Ensina para o teu irmão, para tua amiga, para o teu pai, para alguém. Mas sempre tente ensinar para alguém. Porque na hora que você ensina... Até a si mesmo, pô. Começa a fazer pregação no chuveiro, debaixo lá. Igual eu fazia bastante. Não, isso é uma forma de meditação, talvez, né? Exato, mas é bom você ensinar para alguém. Pegar pelo menos uma pessoa aí. E ensinar, eu li um livro, cara, tal. E a pessoa tem que estar aberta a isso, né? Cara, você falou uma coisa muito interessante ali. Nessa questão assim da gente de fato ter disciplina com isso. E a gente só vai conseguir ter disciplina dessa maneira tendo rotina. Se a gente não criar uma rotina, gente, é impossível, sabe? Então a gente, tipo, por exemplo, né, até nesse momento quaresmal é muito importante que a gente faça isso. Coloca aí um horário para você, sabe? De fato, começa a ver o que você faz ao longo do seu dia. Por exemplo, Thales, meu dia eu acordo mais ou menos umas 6 da manhã todos os dias, trabalho de 7 às 4 da tarde, depois mais ou menos, eu chego em casa umas 4h05, 4h10, mais ou menos, aí eu tenho tempo para tomar um banho, comer alguma coisa, trocar de roupa e ir para a faculdade. Aí eu pego a van todos os dias, mais ou menos entre 6h15 a 6h20. Chego na faculdade mais ou menos entre umas 7 horas, mais ou menos, né? Depois disso, eu fico lá na faculdade, aí retorno para casa, saio da faculdade mais ou menos umas 10h30, retorno para casa, chego em casa mais ou menos umas 11h10, 11h20 da noite. Essa é a minha rotina. Então, em meio a isso, eu tenho que estipular tempo para poder rezar, tempo para poder ler a liturgia diária, tempo para poder, de fato, ter um aprofundamento ali. Então, a maneira de você criar uma rotina vai ser de acordo com os compromissos pelos quais você tem no seu dia a dia. Por exemplo, eu descendo para o meu serviço, ou até mesmo, né, caso, se possível, eu acordar uns minutos antes, primeira coisa, boto o joelho no chão, já faço ali a minha oração da manhã, depois eu já levanto, vou no banheiro, faço a minha higiene pessoal, desço, tomo um café, subo, escovo o dente e tal, desço para o serviço, já desço para o serviço também, já fazendo ali a minha oração mental. Depois disso, faço ali o meu trabalho e tudo mais. Quando eu vou subir para almoçar, que eu tenho agora a oportunidade de almoçar em casa, eu tenho 1 hora de almoço. Eu subo meio-dia. Meio-dia, quando eu estou subindo para casa, eu venho rezando o Ângelus. E a coroinha de Nossa Senhora. Então, eu chego em casa, almoço, depois eu desço. Aí quando eu volto para casa, ali já até mesmo lá no serviço, né, voltando para o serviço, às vezes dá para rezar a coroinha e dar adiantado no meu rosário ali. Eu tenho que usar o meu tempo, né, os tempos livres que eu tenho ali para poder de fato aprofundar, para poder rezar. Muito bom, muito bom. Muito bom você ter falado isso, irmão. É heróico. É heróico um dia assim. É heróico isso aí. E as pessoas precisam ter isso, cara. Isso que você testemunhou, muito bom, parabéns, porque é heróico, irmão. Né? A tua vida é corrida, dá para perceber. É trabalho, é faculdade, né? Então, mas dentro desse... Porque cada um
Cada um tem o seu estado de vida. Um monge, eu não rezo como um monge, né? O missionário, o padre, o trabalhador, o pai de família, né? Então, é heróico, é heróico. Então, cada um dentro do seu estado de vida pode exercer. É legal, acho que Thomas Merton que fala sobre essa questão. Eu comecei a ler Thomas Merton agora. E ele fala que nós precisamos ser monges dentro do nosso estado de vida. Então eu tenho que levar um mosteiro dentro de mim, onde quer que eu esteja, qualquer que seja o estado de vida. Então, se eu seja pai de família, mãe, se eu trabalho, mas eu preciso, então, no meio do cotidiano, né? Acho legal o exemplo, até o mosteiro de São Bento, em São Paulo, né? Cara, é uma loucura em São Paulo e tem um mosteiro lá, de monges, né, beneditinos, que contemplam o silêncio. Então, é exatamente isso. No meio do mundo, no meio dessa doideira, nós temos que ter a nossa vida espiritual dentro do nosso estado de vida. Eu posso ler uma coisa aqui, irmão, que você falou, gostei muito. Fica à vontade. Fica à vontade. É exatamente aquilo que você disse aí e testemunhou, né? Gostei, rapaz, você reza mais que eu, viu? É bom saber disso. Né? Aqui, ó, quando o Sertilão escreve esse livro, ele fala que o intelectual ele é um consagrado. Né? E o que é consagrado? Consagrado, uma definição até do dicionário teológico, consagrado é aquele que foi tirado do profano e colocado permanentemente no sagrado. Olha só. Então, o intelectual ele é um consagrado. E ele coloca assim, aqui, ó. Uma vocação não se satisfaz de modo algum com leituras soltas e trabalhinhos esparsos. Trata-se de penetração e de continuidade, de empenho metódico, com vistas a uma plenitude que responda ao chamado do Espírito Santo e aos recursos que lhe agradou repassar-nos. Então, não é apenas... Aqui nós estamos aprofundando, é claro, né? Talvez não precisaria de tanto. Mas não é apenas pegar uma obra e ler, né? Mas é buscar uma finalidade no estudo, que é a sabedoria, ser santo, né? Ser sábio. As pessoas hoje não são sábias, né? Elas conhecem, mas não são sábias. Elas querem conhecer tudo, mas não querem buscar a sabedoria. Então é preciso uma ordem nas disciplinas. E eu confesso para você, Thales, não sei você, mas eu, nesses 22 anos que eu estudo aí a fé católica, né? Eu, cara, posso dizer para vocês que 10 anos foi doideira. Eu lia 4, 5 livros, estudava um monte de tema ao mesmo tempo e tal. Só depois que eu fui ter uma organização no meu estudo. Hoje, muito mais, por conta que eu faço uma faculdade, né? Que é a margem da academia, né? Não tem diploma, né? Não é reconhecido pelo MEC. Mas, na verdade, eu não reconheço o MEC, né? Então, não preciso de reconhecimento do MEC. Se eu não reconheço o MEC, por que eu quero reconhecimento dele, né? Mas eu faço, né, com o Carlos Noguer, a escola tomista, né? Filosofia e Teologia Tomista, que são 5 anos. E ali, cara, né? Ali, na verdade, foi onde eu consegui organizar, inclusive, a minha mente, a minha memória, né, a minha vida intelectual, de fato, e ordenar, assim, a forma de estudar. Isso que o Sertilão está dizendo aqui. Não é apenas ler um livro aqui, ler outro ali, pescar aqui. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas seria melhor se nós parássemos para estudar e pensasse assim, ó, eu não vou estudar apenas esse livro aqui agora, eu vou estudar esse livro para a vida inteira. Então eu vou estudar para a vida inteira, eu vou estudar para ser sábio. Eu não vou estudar porque... Às vezes sim. Às vezes, por exemplo, tem um protestante que está enchendo o saco, ou tem alguém que está te enchendo o saco. Hoje a gente briga mais com o católico do que com o evangélico, né? Então você pega aquele cara lá e você precisa se esforçar num assunto ali e para aquele momento, maravilha. Mas eu acho que assim, o estudo e a vida intelectual, partindo de um pressuposto que é a oração, viu? Porque estudar, até os ateus estudam e não rezam. É preciso ter vida virtuosa, mudança de mentalidade, mudança do sujeito. Vida virtuosa. Para você ver, ó, aquele filósofo que eu citei para você, Rousseau, você deve saber quem é, né? É Rousseau. Sim. Eu acho que é esse cara mesmo. Ele escreveu um manual de como educar os seus filhos. Acho que é esse cara aí mesmo. Ó, esse cara escreveu um manual de como educar os seus filhos. E ele depois teve 5 filhos. Entregou os 5 filhos para adoção. Uma vez esse cara roubou um relógio e botou a culpa na mulher. Então, quer dizer, onde que é a virtude? O cara escreve um manual de como educar os filhos, mas dá os 5 filhos para adoção. Então, o estudo, a vida intelectual, ela tem que vir com as virtudes. Então, eu vou ser mais virtuoso porque eu estudo. E eu também eu vou conseguir estudar melhor se eu também conseguir crescer na virtude. Então tá tudo ligado. Eu vou estudar para ser santo, eu vou estudar para amar a Deus, eu vou estudar para conhecer, mas não apenas conhecer, eu vou estudar porque isso vai refletir na minha salvação, na minha santificação. Então, não estudar por estudar, não é uma questão, eu vou pegar esse livro, não. É ter uma metodologia, sabe? É ter essa metodologia,
escolher as obras, ordenar a nossa vida de estudos. E aí a gente vai, então, crescendo. Pegar os pontos. Hoje tem material na internet. Não, vou estudar filosofia. Por onde eu vou começar? Comece por aqui, tal, né? Então, acho que, assim, quem quer, claro que isso aqui é talvez um aprofundamento das conversas, né? Que nós estamos falando que talvez a pessoa começar a estudar, né? Você já falou no início também. Mas eu acho que, assim, já que a gente vai começar a estudar, é estudar tendo essa mentalidade. Eu vou estudar para ser sábio. E não vai ser por um mês. Não, eu vou estudar a vida toda. Eu vou estudar a vida toda. Então, a vida toda eu vou estudar e rezar. E claro, a pessoa também ela tem que começar a estudar de acordo com o nível, digamos assim, de intelecto pelo qual ela possui, né? Claro. Por causa que a pessoa já quer pegar, por exemplo, Santo Tomás de Aquino para ler logo de cara. Meu filho, você vai dançar. Você é louco. Se você pegar Santo Tomás de Aquino para começar a ler logo de cara, por exemplo, estou citando aqui Santo Tomás, mas tem outras obras também, sem ter entendido nada, meu, você roda fácil. Eu não dou conta de ler a Suma Teológica. Eu estou fazendo curso, né, que a teologia é toda baseada na Suma Teológica, mas nós estamos na filosofia ainda. Eu não consigo entender a Suma Teológica. Algumas coisas a gente entende mais na quarta parte, que é dos sacramentos. Mas eu não consigo entender. Tem hora que eu pego para ler e falo, cara, não tem como. É por isso que colega meu que faz faculdade de filosofia, ele me deu uma dica lá, como que é o truque, assim, o macete para poder ler Santo Tomás. Parece que primeiro Santo Tomás, ele pega um tema, ele expõe aquele tema, por exemplo, uma heresia. Ele pega a heresia, expõe a heresia, depois ele fala onde que está errado na heresia, depois ele vem corrigindo. Então, ele é um macete, eu não lembro agora mas como mesmo assim, que é. Isso chama-se a questão disputada de Santo Tomás. Santo Tomás, ele pega o problema, depois ele dá um sede contra, depois ele vem com a solução e depois ele conclui. Só que assim, é exatamente isso. Essa metodologia de Santo Tomás, beleza, mas e o que ele fala? A forma que ele ensina. Aí que é complicado, você tem que entender muito isso. Então, eu não tenho condições de ler Santo Tomás de Aquino. Eu gosto muito, sempre gostei muito, mas eu não tenho condições. Inclusive o Nogué fala, gente, eu tenho muita vontade de ensinar as coisas que eu estou aprendendo no curso, mas o Nogué fala, gente, não vão sair ensinando essas coisas por aí, calma. E de fato, cara, a gente tem que, de fato, dar um tempo e esperar, né, a gente conseguir conceber tudo isso. Mas são muros intransponíveis. Rapaz, hoje para ler Santo Tomás de Aquino, né, o cara tem que ralar mesmo, é difícil, não é fácil. Tem que ser bom. Não, pelo amor Igual, Deus. por exemplo, você falou aí que você tem mais facilidade em conseguir reter o conhecimento pela leitura. Eu já sou diferente, eu já tenho mais capacidade de reter as coisas pela escuta, pela audição, sabe? Então, legal. Cada um tem o seu método de poder suprir ali. E quem que são os meus formadores aí? Padre Roberto Lettieri, Padre Paulo Ricardo, Celito Garcia, Anderson Reis. Celito. Você tá ruim de formador de Padre Roberto, Padre Paulo? Você tá ruim de formador, né? Então, ou seja, eu consigo... Oi. Cara, uma coisa bacana, por exemplo, não se sinta aí vanglória, não sinta orgulhoso com o que eu vou dizer. Mas, por exemplo, quando eu comecei a te acompanhar aqui no Instagram, do nada eu vi um rapazinho falando sobre fé católica, eu comecei a acompanhar. Né? Eu vi que você tinha propriedade no falar da fé católica, né? Por isso eu continuei seguindo, continuei acompanhando. É por conta disso, né? As pessoas têm que buscar as fontes ortodoxas, as fontes boas, as fontes católicas. Temos muita coisa hoje. Você assina, por exemplo, o site do Padre Paulo, gente, tem curso para tudo lá. E as partes gratuitas também, né? Você falou do Olavo de Carvalho, né? Eu tenho a mesma opinião que você quanto ao Olavo. Mas você pega os True Speak dele, que é gratuito, eu assisti todos, eu acho. Cara, você vai ter uma noção do que é o marxismo cultural, essas coisas tudo, que é extraordinária. Então, existem fontes... Agora, eu também concordo com você sobre a questão da religião. O Olavo não deve nem ser ouvido, né? Deveria ficar quieto. Mas tem muita coisa boa, né? A gente pode estudar. Hoje tem Padre Leonardo, cara, que fala muito bem das coisas. Nossa, ele é fantástico. Nossa, ele é extraordinário. Eu quero trazê-lo aqui um dia, se Deus quiser. Bom, nós temos muita gente. Me chama, pelo amor de Deus. Claro, pô. Nós temos muita gente boa, em todos os sentidos. Tem Sidney Silveira, tem o professor Leonardo Penitente, tem o Edmilson Cruz, acho que é um cara historiador, né? Tudo no Instagram. Então, assim, os caras dão aula, tem um bom homem de história da igreja, tem um bom cara que é da teologia tomista, tem o professor que é perito de Santo Agostinho, que eu esqueci o nome dele agora. Tudo no Instagram, né? Quero trazê-lo aqui também, tive contato. Tem Rafael Brodbeck, que é da liturgia, tem professor Carlos Ramalhete, que é extraordinário,
né? Professor Tiago Honorato, sobre filosofia. Sim, Tiago Honorato é extraordinário, né? Eu quero um dia fazer uma live com ele também. Um baita de um intelectual. Então tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Tem. Por exemplo, pode falar, depois eu retomo. Então, o negócio é o seguinte. Até falando aqui sobre essa questão assim do conhecimento, né, que eu estava falando que as pessoas que eu tenho como formadores e tudo mais. Cara, não foi da noite pro dia que eu tenho conhecimento. Eu não sei nada. Eu, particularmente, não sei nada. Agora, com o pouco conhecimento que eu tenho, eu consigo defender a minha fé dependendo do assunto. Claro, não sei defender minha fé em tudo, né? Mas, dependendo do assunto ali, dá para defender a igreja e dá, de fato, e eu tenho conhecimento, isso na minha mente, gravado no meu coração, que a Igreja Católica é a única e verdadeira fundada por Jesus Cristo, e só nela tem a plenitude da verdade e da salvação. Acabou. Agora, o negócio é o seguinte, não foi da noite para o dia também que eu criei, por exemplo, essa rotina. Né? Eu tenho, por exemplo, 9 anos de caminhada e 7 anos de conversão. Não foi da noite para o dia que eu criei essa rotina de vida de oração e tudo mais. Eu acho que a vida de oração, ela vai, digamos assim, se intensificando e se moldando, e até mesmo aumentando ou retirando algumas coisas aqui e tudo mais, de acordo com aquilo que de acordo com a maneira como você vai amadurecendo também na sua fé. Entende? Tanto é que a questão, acho que até uma balança, parece, né? A questão da oração e do conhecimento, mas é uma balança pela qual se mantém em equilíbrio. Né? Claro que a gente não pode pesar um lado de mais e um lado de menos, né? Sim. Agora, o negócio é o seguinte, cara, se a gente for ficar esperando tudo cair do céu, se a gente for ficar esperando tudo sem de fato ter a busca pessoal, por exemplo, eu falei com vocês aqui, a minha maneira de conseguir reter é por meio do quê? Da escuta, mas é claro que eu tenho que fazer a minha leitura também. Sim. Não é porque é por meio da escuta que eu só vou escutar as coisas, não, é necessário também que eu leia o catecismo, é necessário também que eu me aprofunde na vida na questão da leitura também. Por exemplo, um livro que eu gosto muito, eu vou até começar a reler ele novamente, é esse daqui, ó, do Monsenhor Ascano Brandão, que chama Quem é José, Esposo de Maria. Cara, esse livro aqui, ele é fininho, olha aqui, ó, fininho, dá para você ler ele num dia. E esse livro aqui me fez me apaixonar por São José, sabe? Então é necessário também você ter o seu momento aí, pelo qual você, digamos assim, não é muito bom em buscar, né? Eu tenho a minha facilidade na escuta, claro que tem minha facilidade na escuta, mas também é necessário que eu leia, né? Porque é somente praticando que eu vou conseguir cada vez reter mais o conhecimento por meio da leitura. É necessário a gente exercitar a nossa mente também, né? Dá continuidade. Não, mas você falou tudo, pô. É isso aí mesmo. É a mesma coisa que uma academia. Você começa na academia, não é fácil, é desagradável, você sente dor. Mas é o hábito, a gente pega o hábito. E outra, gente, a gente precisa de pensar também no seguinte. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Existe a graça. Então, quando a gente abre o coração e a gente dá esse passo, esse impulso, Deus vai vir com sua graça. Existe uma reta intenção, né, de nós aprendermos para amarmos a Deus. Então, é isso. Aí a gente começa a praticar. A gente começa lendo as 5 páginas por dia. E assim vai. Talvez a gente passe a vida toda lendo 5 páginas. Mas bendito seja Deus. Né? A gente começa a ouvir. Quem gosta de ouvir e assistir. Assistir os vídeos. Pega um por dia. Né? Tem pessoas que têm a rotina de assistir todo dia a homilia do Padre Paulo. Gente, essas pessoas vão se santificando e vão criando, crescendo na virtude. Porque eu preciso aderir. Né? Até a fé vem pelo ouvido, né? Vai dizer... Não sei se é Jesus quem diz isso. Mas a fé vem do ouvir, né? Do escutar, né? Então, por que a fé vem do ouvir? Porque a gente vai alimentando nossa alma e fazendo com que aquilo que a gente lê, aquilo que a gente absorve, nos santifique. Cara, e a Igreja Católica tem livro para tudo. Né? Se eu tô com um problema moral, leia o Catecismo da Igreja, está falando lá. Se eu quero crescer na vida espiritual, busque os santos dos padres do deserto. Mas eu quero crescer mais na questão teológica. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno. Mas eu quero crescer mais na questão... Tem para tudo, cara. Né? E a gente vai, então. O bacana é a gente exercitando a nossa memória. Thales, esses dias eu peguei um livro para ler. Eu gosto muito de ler clássico também. Eu não leio só fé católica, essas coisas. Né? Não leio só... Mas esses dias eu peguei, por exemplo, um livro que chama Os Caravelhos do Diabo. Não sei se você já leu. É muito antigo. Essas coisas você não vai saber o que é. Existia uma coleção chamada Coleção Vagalume. Quem é o mais velho aí, os mais velhos que estão assistindo, vai lembrar.
chamava Coleção Vagalume. Tinha a Ilha Perdida, Os Caravelhos do Diabo, Sparion, O Mistério dos Cinco Estrelas. Eu li todos. Aí esses dias eu peguei e fui ler O Escaravelho do Diabo. É uma leitura até relaxante, né? Você pega uma literatura. Você pega, por exemplo, Cervantes, né? Dom Quixote. Tá aqui, eu preciso ler. Né? Pega a Divina Comédia do Dante. Então você vai lendo também coisas interessantes. Uma dica aí para quem está assistindo, o Tales disse isso já, mas você não vai pegar, por exemplo, já a Suma Teológica e falar, vou começar a estudar e já ler. Não, pô. Pegue uma coisa que te interesse. Por exemplo, eu duvido que você, se você quiser, eu te mando também, pegar para estudar a vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, você não vai chegar até o final. Duvido. Porque é uma leitura que nos interessa, né? Ou então, se você... Ali, né? Cara, se você pegar Da Ilusão à Verdade da Glória Polo, você vai também querer ler até o final, ali um dia. Aí depois que você acabar de ler, você vai fechar o livro e vai se confessar. Então tem tudo isso. É importante a gente pegar uma leitura que a gente quer, talvez não tão técnica no início, mas ir começando uma vida intelectual, começando uma vida de estudos. Sempre, né? A oração tem que estar acompanhando, a gente tem que rezar. Porque senão a gente Exato, a gente tem que dar um passo de cada vez. A gente não pode se precipitar muito, pô. Exatamente. Né? Agora, Celito, a gente falou bastante aqui em relação à questão do estudo. Eu queria focar um pouco na questão da oração, Sim. mas já puxando um gancho daquilo que você falou lá atrás. A gente vai ter que fazer a parte 2, pelo visto. Quantos tempos nós temos aí? Já temos faltando aqui 3 minutos, quase. Vai ter que puxar a parte 2 aqui. Mas não tem problema não. Vamos lá. Já puxando aqui na questão da oração, no seguinte... Quando eu estava me preparando para a live aqui, me veio uma... Não, vou falar disso agora, não. Vou falar um pouco mais para frente. Na questão, por exemplo, da oração, e puxando também um gancho daquilo que você falou lá atrás na questão do sentimentalismo, né? Que hoje em dia as pessoas querem muito sentir sensações, querem muito sentir arrepios, querem basear a sua fé nisso. E qual que é o problema? Eu sempre bato nessa tecla. Qual que é o problema de você firmar a sua fé em arrepios, em sensações, em sentimentos? E isso é temporário. Vai chegar um momento que você vai passar por... Caso você passar, eu não sei, né? Cada pessoa é de um jeito. Eu, por exemplo, para ter o meu deserto espiritual, eu passei depois de 5 anos de conversão. Eu fiquei durante 5 anos sentindo ali arrepios, sentindo ali sensações e tudo mais, que é bom, de fato. Mas claro que a gente não pode firmar a nossa fé ali. Depois de 5 anos que eu fui entender que eu não poderia firmar minha fé naquilo ali. Por causa que aquilo ali chega um período que cessa, e o que vai me sustentar? Eu só vou rezar, então, quando eu sentir vontade de rezar? Eu só vou adorar o Santíssimo quando eu sentir vontade de adorar o Santíssimo? Eu só vou buscar conhecer um pouco mais sobre a fé católica quando me der na telha? Não pode ser assim, cara. A gente tem que ter um pouco de maturidade. Agora, a pessoa fica lá, sentindo sensações, aquele tipo de coisa. Por isso que a gente bate muito nessa tecla aqui, né, Celida? Essa questão do sentimentalismo, do avivamento, esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado. Por causa que a pessoa se basear naquilo ali, filho, vai chegar um momento que, quando isso aí cessar, você conseguir se sustentar, vai ser complicado. Por causa que, por exemplo, São Paulo do Apóstolo, ele define a fé como a certeza daquilo que não se crê. Não, perdão. Como a certeza daquilo que não se vê. Agora, eu, Tales, defino a fé como a certeza daquilo que não se sente. Não é necessário eu sentir para poder crer. Entende? Agora, vamos pegar aqui um exemplo também de São Francisco Marto. Eu gosto muito de pegar o exemplo de São Francisco Marto para a gente poder entender. São Francisco Marto, ele tinha nada menos do que 7 anos de idade. E antes das aparições de Nossa Senhora, quem apareceu foi o anjo de Portugal. O anjo de Portugal os alertou no seguinte, que o Senhor estava sendo abandonado no tabernáculo. Jesus está ali no sacrário, não é para simplesmente servir como reserva eucarística, ele está ali para ser adorado. Primeira coisa que a gente... Aí falei que ia ter que ter a parte 2. É uma coisa pelo qual rende um pouco, né? Quando a gente vai falando. Esperar o pessoal entrar. Aí, se ele entrou, mandar para eles. Então, Celito,
Agora deu certo. Agora deu. Vamos lá. Eu estava falando o seguinte, né? Pegando um exemplo aqui de São Francisco Marco. Antes das aparições de Nossa Senhora de Fátima, quem apareceu foi o Anjo de Portugal. E o Anjo de Portugal alertou, né, 3 crianças. Uma de 10, uma de 7 e uma de 6. E para essas 3 crianças ele disse o seguinte, que Nosso Senhor estava esquecido no tabernáculo. Ele estava sendo abandonado verdadeiramente pelos homens. E a gente tem que entender que Jesus se faz presente vivo ali no sacrário, em corpo, sangue, alma e divindade. Não para servir de reserva eucarística, mas para ser adorado. Ponto. Com isso, né, a partir disso, o anjo sempre alertando as crianças que era para reparar esse abandono que Jesus sofria, né, no tabernáculo de ser esquecido pelos homens, São Francisco Marto começou a constantemente estar em adoração ao Santíssimo Sacramento. Ficava muito tempo rezando. Aí você pega o exemplo de São Francisco, olha para você ver, Celito. Uma criança de 7 anos de idade. Ele adorava o tempo inteiro, comia fruta azeda para fazer penitência, tinha pavor de grilo, mas quando o grilo começava a cantar, ele ia se aproximando do barulho do canto do grilo, assim, morrendo de medo, mas assim, como uma forma de penitência. Tinha um jogo lá, uma brincadeira que ele gostava muito quando criança, mas ele renunciou por amor a Jesus, não porque era pecado, mas por amor a Jesus. Né? Ele até dizia, até no português de Portugal, devo renunciar a alguma coisa por amor ao Senhor. Né? E ainda usava o silício, que é um instrumento de mortificação, você sabe o que é. Uma criança dessa santidade retém a aparição de Nossa Senhora. Aí, quando Lúcia pergunta para Nossa Senhora se vai para o céu, Nossa Senhora fala que vai levar. Jacinta pergunta se vai para o céu, Nossa Senhora fala que vai levar. Aí, quando chega para Francisco, que era um menino dessa santidade, Nossa Senhora fala, vai, mas vai ter que rezar muito rosário. Aí, todo mundo hoje em dia acha que o céu é a coisa mais fácil do mundo. Que morreu, que agora, partiu o céu, vamos embora. E o problema disso é que, é como a gente estava falando na primeira live. As pessoas hoje em dia querem seguir a Cristo, mas não querem seguir a Cristo de acordo com a igreja espera, nos ensina e deseja que seguimos a Cristo. Eles querem seguir a Cristo de acordo com as suas próprias vontades, com os seus próprios gostos, né? Querem simplesmente fazer aquilo que o rei Henrique VIII fez com a doutrina católica. Quer pegar a doutrina católica e quer escolher, isso eu vou seguir, isso não. Ah, não, isso aqui é muito... isso aqui é coisa do século passado, isso aqui não. Isso aqui sim, isso aqui não, sabe? Querem, de fato, fazer a sua própria doutrina e os seus próprios intelectos como verdades de fé. Entende? E não é uma coisa pela qual as pessoas hoje em dia, né, querem, de fato, fazer. Poxa, por que a Ignis, por que eu, por que você, por que outras pessoas aí é muito taxado de bitolado, esse tipo de coisa? Por causa que a gente, às vezes, simplesmente quer demonstrar uma maneira de seguir a Cristo de acordo com a igreja nos ensina, e o pessoal, não, pô, que isso? Você é bitolado, você é fanático. Cara, olha, a mesma coisa que acontecia com você, Celito. Antigamente eu me ofendia muito com isso. Hoje em dia é uma honra eu ser chamado disso. Nossa, eu fico feliz pra caramba. É um elogio pra mim. Eu acho estranho quando a pessoa começa a me elogiar demais. Aí eu já acho meio esquisito. Mas, poxa, a gente tem que entender o seguinte. A oração é o oxigênio da alma, vai nos dizer São Padre Pio de Pietrelcina. Se você não respira, o que acontece com você? Você morre. Se você não reza, a sua alma fica fraca. Então, cada vez mais que você vai enfraquecendo sua alma, não rezando, não buscando de fato né, ter esse equilíbrio do estudo e da oração, cara, você tomba fácil. Você tomba fácil. Entende? Agora, o negócio é o seguinte. Repito, não baseie a sua fé em sensações, em sentimentos, em coisas do tipo. Baseie a sua fé na certeza daquilo que de fato é a verdade, naquilo que de fato a igreja nos ensina e naquilo que de fato nos é dado ao conhecimento pleno e genuíno. Porque se você ficar baseando a sua fé em sentimentos, em sensações e coisas do tipo, se você passar por um deserto, rapaz, você vai rodar. Escuta o que eu estou falando. Experiência própria. Eu acho que se não fosse o conhecimento que eu tinha, que eu tenho, se não fosse
um pouco mais assim de maturidade e perseverança, eu acho que eu tinha rodado nesse período de deserto. E eu conheço muitas pessoas que rodaram e até hoje não voltaram, não. Então, mas bom, a pessoa tem que rezar, porque esse negócio de deserto espiritual é uma coisa meio que as pessoas não compreendem o que é isso hoje em dia, viu, Thales? As pessoas acham que deserto espiritual é não sentir. Uhum. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. É mais a fundo. Porque é o seguinte, o deserto espiritual, claro, tem a ver com não sentir, né? Mas assim, Claro. as pessoas confundem preguiça espiritual com deserto espiritual. Isso é verdade. Se a gente estiver no deserto espiritual, bendito seja Deus. Fiquemos no deserto espiritual, porque o deserto espiritual é uma bênção. Entende? É por isso que as pessoas rodam no deserto espiritual, porque não sabem o que é deserto espiritual. O deserto espiritual não tem nada a ver com preguiça espiritual. Para a pessoa saber se ela está no deserto espiritual, que legal que você puxou esse assunto. Primeiro, ela tem que estar rezando. Tem que estar rezando e não tendo consolações. Mas está rezando há um bom tempo e permanecendo na oração mesmo sem consolações. Isso é deserto espiritual. Agora a pessoa não reza, a pessoa não tem vindo de oração e fala, mas eu não estou sentindo nada. Meu Deus, você não está rezando. Isso não é... eu estou num deserto espiritual porque eu não estou conseguindo rezar. Opa, peraí. Então não é deserto espiritual, isso é preguiça espiritual. Porque o deserto espiritual a gente vê em Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. A gente vê em São João da Cruz, a gente vê em Santa Teresa de Calcutá. Até existe uma... Vocês vão entender o que é deserto espiritual falando de Santa Teresa de Calcutá, por exemplo. Isso é uma coisa que eu ouvi de um padre que eu conheço. Ele foi em Calcutá, quando ela era viva ainda, e foi visitá-la. Eu estava na renovação quando ele contou isso pra gente. E ele falou que chegou lá em Calcutá para visitar a madre, essa mesma. Eu tenho uma aqui pertinho também. E ele falou assim, vim conversar com a madre. Aí as irmãs falaram assim, ela foi dar um pulinho na capela, foi rezar um pouquinho na capela. O senhor vai esperar? Ele falou, vou esperar. E ele ficou esperando. Esperou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 7 horas ele esperou. E ela saiu da capela e veio atendê-lo. Aí ele falou, irmã, você ficou 7 horas na capela? Ela falou assim, eu fui dar um pulinho na capela. Aí, por exemplo, aí você lê as obras de Santa Teresa de Calcutá, por exemplo. Ela fala assim, eu sou abandonada de Deus, né? Porque ela não sentia, ela não tinha consolações na oração. Mas ela mesmo sem sentir, ela ficava 7 horas em adoração. Isso é deserto espiritual, gente. Vocês estão entendendo? Não é ficar sem, eu não estou sentindo nada, porque... Gente, eu não sinto nada até hoje, viu? Muito difícil eu fazer uma oração e eu sentir consolação. Muito difícil, mas é muito difícil, né? O sentir, né, essa coisa que se dá aos sentidos, ela é importante no começo da nossa caminhada. A gente vai sentir muito mesmo. A gente é meio aquele romantismo, né, com o Senhor e tal. A gente vai sentir, isso é importante, é processo de conversão. Então, mas depois que a gente para de sentir isso, é onde vai começar o motor. Vai ser nós que vamos gerar a fé. Somos nós que vamos fazer ato de fé. É aí que tá. Acabei, não estou sentindo mais nada. Aí, você sentia sem rezar no começo, porque é assim as coisas, né? A gente nem reza no começo, mas teve uma explosão, aquele primeiro encontro com Jesus Cristo ali, né? O chamado encontro pessoal. Rapaz, mesmo sem rezar, eu me sentia numa vontade de, né? Tinha vontade de rezar, tinha vontade. Aí depois que passa isso, aí é onde a gente vai, de fato, ter fé. Aí se eu ficar tantos anos rezando e rezando e rezando, eu vou adorar o Santíssimo e não sinto nada. Pô, isso é deserto espiritual. Então as pessoas têm que compreender. As pessoas confundem hoje deserto espiritual com preguiça espiritual. A grande maioria, viu, Thales? Mas eu não estou conseguindo rezar aqui, deserto espiritual. Opa, peraí. Isso é preguiça espiritual, calma aí. Para ser deserto espiritual, você tem que estar em oração, buscando a Deus e não sentindo nada. Cara, porque isso é como você disse. Tem muita ser vergonhice também em relação a isso aí. Porque a pessoa fica, eu não estou conseguindo rezar. Cara, eu tenho dificuldade de concentração. Mas como é que eu faço para poder rezar meu rosário? O que eu fiz um dia? Fiquei sozinho em casa, aproveitei que estava sozinho, me tranquei no meu quarto, peguei o meu celular, ativei o áudio dele ali e comecei a rezar o rosário em voz alta. A maneira pela qual hoje eu vou dentro da van, porque a van às vezes vai com o som ligado, o pessoal vai conversando, aquele tipo de coisa. Eu boto o meu fone de ouvido, até é um fone que entra um pouquinho mais aqui, né, no ouvido, ativo ali o rosário e vou rezando. É assim que eu consigo me concentrar ali no momento do rosário. Porque eu consigo rezar tanto nessa questão assim, da audição, da recitação, e também nessa questão mais contemplativa, né, que é as duas formas de rezar o rosário.
Então é uma forma. A gente tem também que usar aquelas coisas que estão à nossa disposição ao nosso favor. Agora, Sim. você, eu não estou conseguindo rezar, eu não sei o que, tudo mais, mas também não toma atitude. Não tenta, sei lá. É aí que tá. Então não é deserto espiritual. Isso aí não é deserto Exatamente. espiritual. E é difícil, porque Santa Teresa d'Ávila, ela conta que ela passou décadas desse jeito. Décadas. Mas a mulher levitava. Ela quando conversava com o São João da Cruz. Então, essas pessoas que falam, eu estou no deserto espiritual, gente, eu queria estar nesse deserto espiritual que as pessoas falam, porque se a gente está no deserto espiritual, fica então. Deus seja louvado, gente. É bom, porque você está rezando, rezando, rezando e insistindo na oração. Tome cuidado para não confundir deserto espiritual com preguiça espiritual. As pessoas tombam no deserto espiritual, como você disse aí, porque não era deserto espiritual. Não estava insistindo na oração por muito tempo, por muito tempo. A oração, você falou uma coisa, eu quero tomar isso. A oração, na verdade, o combate da oração pressupõe a oração. Quando que a gente acorda assim, nossa, que vontade de rezar, que beleza, nossa, não vejo a hora de chegar para rezar, nossa, não vejo a hora de rezar meu rosário, meu Deus, não vejo a hora de contemplar. Gente, vamos ser sinceros, é muito raro, poucas vezes a gente tem essa motivação para rezar. Então, o combate pressupõe a vida de oração. Então, toda vez eu vou ter que combater para rezar. É a mesma coisa do estudo. Eu vou ter que combater, eu vou ter que vencer a preguiça, eu vou ter que vencer por amor e fidelidade a Deus. Por isso que é preciso uma mudança de vida, né? E eu tenho que ter por que eu vou rezar? Por que eu vou rezar? Eu vou rezar para amar a Deus. Né? Eu vou rezar para amar a Deus. Os fariseus rezavam também, em praça pública. E Jesus os repreende, porque eles rezavam. Na verdade, eles nem rezavam. Eles queriam se aparecer para os outros. Os hereges rezam. Sim, os gnósticos rezam, né? Eles fazem os mantras deles, as coisas deles lá. Os da nova era rezam também. Do GT, mas reza. Sim. Então é preciso ter isso. O que é a oração? A oração, você deu uma definição bonita de Padre Pio. A oração também é um entretenimento. A gente vai se entreter com Deus. A oração vocal seria o primeiro grau. Né? Então, por isso que o rosário é uma escola de oração. O rosário é uma escola de oração, porque o rosário, além de ser vocal, ele é mental também. Porque a gente reza vocal, mas também contempla, né? Medita os mistérios ali. Talvez não é ainda a contemplação, mas ao menos ele deve ser vocal e mental. Então, o primeiro grau ali, nós devemos começar a rezar, porque Jesus ensinou a rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração vocal. Mas a gente vai estar, de fato, rezando mesmo, não que não seja oração. Me entendam, pelo amor de Deus. Eu vou aqui aprofundar um pouquinho. A gente vai rezar mesmo quando a gente começa a rezar mentalmente. Então, a oração vocal, ela vai nos ajudar a fazer a oração mental. A oração mental seria ali quando a gente começa, de fato, a rezar. Quando a gente... E a oração mental, ela precisa de um ambiente, ela precisa de um recolhimento, né? O catecismo ensina isso. Ela precisa de fidelidade, precisa de um ato de fé, precisa de uma verdade para ser contemplada, uma verdade para ser meditada. Então não é fácil, né? Não é fácil. O combate sempre vai ser o primeiro a ser vencido para a gente ser pessoas de oração. E não é fácil sermos pessoas de oração, não. Não é. E uma coisa, Celito, que eu queria pegar como gancho aqui, é uma outra definição pela qual o Santo Tomás de Aquino nos dá, mas é assim, já é um grau um pouco acima, né, em relação à oração, por causa que Santo Tomás de Aquino também ele define a oração como a elevação da mente a Deus, então já é mais no quesito contemplativo. Mas me veio uma coisa aqui em mente que eu queria até mesmo propor para as pessoas no seguinte, em relação à questão do deserto e da preguiça espiritual. Todo deserto espiritual ele tem um porquê começar, e é um período pelo qual Deus vai te provar e te colocar em prova para que você, após aquele deserto, tenha alguma coisa. Deus tem alguma coisa para você. Por isso que ele vai te provar pelo deserto. Por exemplo, a gente pode ver isso pela própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi pelo deserto, foi tentado pelo demônio, e logo depois do deserto, o que aconteceu? Ele foi e começou a pregar o evangelho. Ou seja, todo deserto espiritual tem uma finalidade. Eu passei pelo meu deserto, mas depois do meu deserto, qual que foi, digamos assim, até carismaticamente falando, a missão que Deus tinha para mim? O apostolado. Sim. Então, tem sempre um porquê. Agora a pessoa fica, eu não estou conseguindo rezar, eu estou no deserto, que não sei o quê, mas tá, e aí? Depois disso, o que você fez aí para poder, de fato, melhorar?
Você está ainda confessando? Você está ainda participando da Santa Missa? Você está ainda rezando o seu rosário? Você está ainda estudando? Você está fazendo? Não, não estou. Então, pô, é preguiça espiritual, não é deserto. Toma vergonha na cara. Exatamente, Sabe? é isso mesmo. Agora, uma coisa aqui, Celito, que eu quero propor para algumas pessoas que estão nos assistindo, eu vou propor isso direto agora. Você lembra daquela live que a gente ia fazer sobre a modéstia, mas você estava doente, acabou que você não teve aquele problema também aqui, que a gente não conseguiu Sim. conectar. Então, antes de eu fazer aquela live ali, eu fui para a capela. E por causa que a igreja estava aberta aqui, que seria toda aqui, o meu padroeiro aqui da minha comunidade aqui é São Judas Tadeu. E todo dia, antes assim, um dia antes da novena de São Judas Tadeu, o pessoal faz uma vigília, que começa de manhã e vai até a noite com a adoração ao Santíssimo, com recitação do Santo Terço, assim, com várias coisas. E a capela do Santíssimo estava aberta. Aí eu falei o seguinte, né? Celito, eu vou para a capela, eu vou fazer 1 hora de adoração ao Senhor, como forma de preparação para a nossa live. E por incrível que pareça, naquele dia ali deu um monte de coisa, deu errado naquele dia, mas bendito seja Deus. Cheguei e fui fazer a adoração do Santíssimo. Cara, eu ia fazer a adoração de 7 da noite até as 8. Eu ia fazer 1 hora de adoração silenciosa. Celito, eu acho que foi a 1 hora mais longa da minha vida. Mais longa da minha vida. Cara, eu ajoelhei, ele era mais ou menos umas 7h10. Eu fiquei em silêncio. Aí eu ficava lá, adorando o Senhor no silêncio. Aí eu olhava no relógio, parecia que tinha passado uns 40 minutos, tinha passado 5 minutos. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O tempo não passa. E fiquei ali em adoração. Aí eu falei, não, agora pelo menos passou uns 20 minutos. Eu olhava, passava 2 minutos. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Até que eu peguei e comecei a falar assim, olha, senhor, eu vou fazer a live daqui a pouco com o Celito. Comecei a rezar ali e tal. Aí, às vezes, no meio ali, as orações ali, eu fazia um silêncio e tudo mais. Mas eu duvido que essas pessoas pelas quais ficam aí falando que está em deserto, que não sei o quê, ou até mesmo a pessoa que está assistindo aí, se ela consegue ajoelhar diante do Santíssimo durante 1 hora e não falar nada. Por causa que fica, não tô sentindo nada, que não sei o quê. Esse tipo de pessoal que fica firmando a sua fé em sensação. Ajoelha 1 hora diante do Santíssimo Sacramento e fica em adoração sem falar nada. Fica ali, faz o teste aí um dia. Ajoelha 1 hora e fica lá diante de Jesus sem falar nada. Aí você vai ver e vai ter uma noção um pouco mais madura de que a sua fé não deve ser firmada em sentimentos e sensações, em coisas do tipo. Você tem que entender que a nossa fé deve ser firmada pela certeza daquilo que não se vê, mas na verdade daquilo que se crê e também daquilo que não se sente, porque é necessário sentir para crer. Muito bom, isso aí. Até eu uso uma analogia quando eu falo sobre a oração, usando isso aí que você disse. Por exemplo, o Santíssimo está exposto. Eu vou lá e eu não tenho nada o que falar. Né? Eu não estou com vontade de rezar. Né? A vontade é uma forma de oração. Né? A verdade é que eu não estou com vontade de rezar. Né? Então eu vou lá e não estou com vontade de rezar e fico 1 hora ali. Porque eu creio. Eu não estou com vontade, mas eu creio. Eu vou porque eu amo. Não estou com vontade, mas eu vou porque eu amo, porque eu creio e porque eu fiz um propósito com Deus e tal. Isso é fé, gente. Isso é fé. A fé é o mover da nossa vida. E eu fico ali 1 hora, por exemplo, diante do Santíssimo, não falo nada. Fico 1 hora, não tenho o que rezar. Fico 1 hora ali. E vou embora. Uai, é a mesma coisa quando você vai na praia, por exemplo. Não vá agora, porque está o coronavírus, mas você vai na praia e você vai tomar um sol. Né? Você bota lá a sua sunguinha do He-Man, por exemplo. Você quer pegar uma marquinha, vou fazer quase você engolir aí, né? Tô brincando, claro. Mas você quer tomar um sol. Você quer tomar um sol. Aí você vai diante do sol. Você precisa ficar falando assim, ó. Sol bronzeia eu. Ó grande luz estelar bronzeia eu. Enviai os vossos raios ultravioletas para queimar a minha pele. Né? Não precisa falar isso. Só de você ficar exposto ao sol, você está recebendo os raios, né, ultravioleta. É a mesma coisa que o Santíssimo Sacramento. Só de eu ficar exposto, isso é fé. Eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho isso no meu coração. Eu estou aqui porque eu tenho certeza, mesmo que eu não diga nada,
eu estou diante de Jesus, do Verbo que se fez carne, de Deus, Todo-Poderoso, e os raios, usando como analogia, da divina misericórdia, estão bronzeando o meu coração, a minha alma. Então, só de ficar diante de Jesus ali, sem falar nada. Não que você não possa também, como você falaria para o sol, bronze. Não, a oração vocal para pedir coisas eternas é maravilhoso. Senhor, dá-me a sua graça, dá-me a fé, a esperança e a caridade, que eu possa vos amar de todo o meu coração. Oração vocal das boas. Né? Você reza diante do Santíssimo Sacramento. Agora, se você não está com vontade, mas o ato de você estar diante do Santíssimo, em silêncio, até porque, Santo Agostinho ensina isso, eu chego diante do Santíssimo, eu não quero falar, mas aquilo que eu trago dentro da minha alma, do meu coração, e me move até de forma intelectual a Deus, né? É o elevar da minha alma a Deus, o elevar da minha mente a Deus, eu já estou rezando ali. Claro. Então, claro que a oração vocal é importante, mas eu gosto muito até porque é isso que nós fazemos muito na comunidade, né? Nós ficamos diante do Santíssimo em silêncio, aí você vai ser visitado pelas distrações, o seu pensamento vai voar, você não vai conseguir rezar, você vai lá no relógio, passou só 5 minutos, você quer ir embora, você não quer ficar ali, e você insiste e fica até o final. Isso é fé. Isso é fé, e das boas. E das boas. E uma coisa porque você muito está boa. ali não para receber nada, você está ali para amar a Deus. Isso aí eu também, se ele tem uma coisa muito boa, esse desafio que eu estou propondo aqui, por causa que o Senhor, às vezes ele permite com que isso aconteça, porque ele quer ver o nosso esforço. Ele quer ver a nossa luta, sabe? É a questão, por exemplo, que a gente estava falando na primeira live. A gente tem que sacrificar, a gente tem que, né, de fato, lutar. A gente não vai acordar todo dia com vontade de rezar. A gente não vai acordar todo dia com vontade de querer estudar. Mas o Senhor quer ver o nosso esforço. Quando eu vou confessar, um padre daqui da minha paróquia, ele reforça muito isso, né? Você caiu, você teve a sua queda, mas o Senhor quer ver a sua luta. Então levante e continue a lutar. Agora, bonito. Cara, se você ficar... Por exemplo, até o exemplo de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela um dia foi para a capela e falou assim, olha, Jesus, eu não estou com vontade nenhuma de te adorar, mas eu vou ficar aqui diante do Senhor contando os tijolos da capela. Aí ela ficou lá contando os tijolos da capela, depois que ela terminou aquele momento ali, um dia ela rezando, perguntou ao Senhor, Senhor, qual foi o dia que o Senhor mais me amou? Aí foi o dia que Jesus falou com ela, foi naquele dia pelo qual você não queria me adorar, mas permaneceu na minha presença contando os tijolos da capela. Então, ou seja, tem que ter esse nosso esforço. Tem que ter essa nossa luta, mesmo contra as nossas próprias vontades. Gente, você tem que entender o seguinte, você é senhor de si mesmo, mas calma, deixa eu explicar essa situação. Senhor de si mesmo em que sentido? Se você acordar de manhã e botar o seu joelho no chão, você não vai rezar? Se você acordar de manhã e já começar ali, igual o Celito falou, e iniciar o seu rosário, você não vai fazer isso? Você faz se você quiser. Você acha que Deus vai mandar um anjo aparecer para você, ou Deus vai descer do céu, vai falar assim, dobra o joelho agora e reza? Não, tem que partir de você. Mas parte como? Parte nesse quesito de você, de fato, às vezes pela vontade e às vezes pela essa questão do sacrifício. Sabe? Uma das definições de amor é isso, é sacrifício. Se você ama a Deus, né? Não fique simplesmente nesse quesito de amar a Deus, nesse quesito do romantismo, do sentimento, das sensações. Mas ame a Deus também provando, né, com pequenos gestos. Não precisa de você tipo, ficar, né, coisa. Mas, cara, às vezes, sei lá, tá um papel no chão ali, você pega um papel assim, eu tô pegando esse papel aqui no chão, colocando na lixeira por amor ao Senhor. Pequenos gestos, começa a dar um passo de cada vez, sabe? E assim você vai firmando a sua fé, assim você vai firmando o seu amor ao Senhor, com pequenos gestos. Uma coisa que o Padre Léo ensinava, Felipe, que é uma coisa muito interessante, às vezes a gente acorda, sei lá, né, meio, nem sei, às vezes a gente acorda meio abatido, nem sabe o motivo, né? E transforma aquele sentimento ali em oração. Fala assim, eu acordei hoje meio abatido, meio triste, eu nem sei porquê, mas olha aqui pra mim, sabe? Transforma aquele sentimento, sabe? Se alegrou com uma notícia no seu dia, Senhor, fala ali interiormente, Senhor, bendito seja o Senhor por essa notícia que eu acabei de receber. Sabe? Transforme ocasiões, acontecimentos do seu dia em oração. Muito legal, cara. Eu lembrei aqui do que você está falando aí. Eu tô deixando você falar e eu só estou complementando. Isso tá sendo legal aqui, estou gostando. Porque você falou da questão da vontade.
O grande mal hoje é isso. É porque os homens, né, nós somos sensuais. Sensuais não no sentido erótico, né? Sensuais no sentido de que nós gostamos de sensações. Nós queremos sensações. Então, de eu pegar e rezar o rosário e ficar deitado mexendo no celular, qual que é a melhor sensação? Né? Deitado mexendo no celular. É lógico. Então, o cara que é sensual, ele vai deixar de rezar para... Isso é o quê? Educar à vontade. Nós somos seres inteligentes, né? Nós nos diferenciamos dos animais brutos, dos vegetais. Nós somos seres inteligentes, temos uma alma eterna. Então, aí que está a coisa. Por isso que eu peguei o livro do Júlio Spaiot, que eu indico para vocês também, que é a Educação da Vontade. Nós precisamos, então, educar à vontade. Toda vez que eu faço esse esforço que o Thales está dizendo aí, toda vez que eu consigo, eu vou educando a minha vontade, por meio da inteligência. Hoje em dia, você pode ver, os homens são... né, os homens, nós, né? Mas vamos generalizar, vamos colocar nós no meio também. São movidos pela vontade, pelos desejos. Não é a inteligência que move, como se fossem animais, né? Desejo, eu tenho desejo, e não é mais inteligente. Né? Então a nossa razão, olha o padre Rafael. Sua bênção, padre. Ó, esse padre é extraordinário. O padre Rafael é extraordinário. Né? Ele está pedindo livro de presente aí. Sim. Saudade. A cruz que eu tenho na minha casa, o padre Rafael que me deu de presente de casamento. Padre Rafael, só que o senhor está me devendo uma visita aqui na comunidade. Tô bravo com o senhor, vou até fazer um parênteses aqui, Thales, me desculpe. Tô bravo com o senhor não vem visitar nós aqui, tá? Tô com ciúme também, porque o senhor só vem até Rio Preto, não vem até Votuporanga. Então o senhor tem que vir visitar a comunidade, viu? E nós precisamos daquele retiro de novo de silêncio que mudou a nossa vida, viu, padre? Bom, vamos continuar aqui, né? Então, Thales, nós precisamos educar a nossa vontade por meio da nossa inteligência. Então, o que tem que mover a nossa vida é a nossa inteligência. Porque senão a gente vai ser animal. Vai ser animal. Educa a sua vontade e não fica bravo. É o próprio padre Rafael, é exatamente ele. Um exemplo, por exemplo, olha só que redundante, né? Mas o homem casado. Uma mulher que está se insinuando para ele. Qual que é a vontade, o desejo que brota? Do adultério. Mas se o homem é um homem inteligente e não é movido pelas suas paixões, pelas suas vontades, ele então dá uma ordem com a sua inteligência. Não, eu não posso. Eu sou casado. Eu sou casado, tenho que ser fiel à minha esposa. Aí a gente pode usar também da fé, da teologia aqui. E outra coisa, antes de eu ser fiel à minha esposa, eu sou fiel a Deus. Ninguém pode ver, mas Deus está vendo. Então tudo isso é o quê? É a gente educar a nossa vontade, né? E por meio da nossa inteligência. A minha inteligência tem que dominar a minha vida. Eu tenho que dar ordem. A minha inteligência tem que ordenar a minha vida. Eu não tenho que ser movido pela minha vontade. Eu tenho que ser movido pela minha inteligência. A oração faz isso com a gente. Olha, sério, gente, sério. Não vou dizer que a experiência é própria, mas façam isso. Um mês, com fidelidade. Um mês rezando com fidelidade, horário marcado, meditando a palavra, 15 minutos, mas todo dia, 15 minutos. Um mês você não é mais a mesma pessoa. Um mês você não é mais a mesma pessoa. Um mês, cara, sabe aquela coisa de fidelidade, Thales? Olha, quem entrou aí, ó? Quem que é? O Gil? Só tem fera aqui, meu Gil, padre Rafael. Vamos colocar aqui 15 minutinhos, né? 15 minutos. Uhum. Mas fiel. Das 6 às 6h30. 30, minutos. Ali eu vou parar para quê? Para rezar. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou usar um minutinho aqui a mais do que eu pensei. Eu posso usar uma metodologia. Se você quer aprender a rezar e quer uma literatura, esse é o livro. Tá? Quer uma literatura para aprender a rezar? Esse é o livro aqui. Esse é o livro que todo católico que quer rezar tem que ler. Filoteia. Mas você pode fazer o seguinte. Você pode ir para 15 minutinhos para rezar. Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma verdade elementar. Aqui eu vou dar só uma dicasinha. Então, dessa meia horinha que você vai rezar, você vai pegar uma verdade elementar. Vamos usar aqui o amor de Deus. Deus é amor. Isso é elementar. Você sabe que Deus é amor. Mas você vai pegar que Deus é amor. Essa verdade elementar você vai meditar. Que jeito? Através de um livro que fala do amor de Deus, práticas do amor de Deus. Ou então um salmo. Ou então João capítulo 3, versículo 16, a carta de São João. Santa Teresinha define muito bem sobre o amor de Deus. Então você vai pegar a imitação de Cristo. Você pega alguma coisa que possa aí te dar a graça de fazer um ato de fé. Então você pegar aquela verdade elementar. Deus é amor. E você vai longamente aprofundá-la, rezando. Então
Então, você vai pegar, por exemplo, lá João 3,16, isso é famoso, né? Com efeito, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único para todo que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você vai começar a meditar essa verdade elementar, por enquanto. E você vai longamente meditar essa verdade. Deus é amor, morreu por mim na cruz. Né? Essa verdade elementar, longamente meditada, você vai aprofundar, contemplar. Então, essa verdade, depois de meditada longamente, isso pode durar um mês, um ano, 10 anos, uma vida. Mas você vai longamente meditar. E você vai aprofundar. Contemplando essa verdade, ela vai se tornar uma verdade habitual. Isso é contemplação. A contemplação é o quê? É uma verdade habitual. Aquilo que é a verdade elementar, longamente meditada, o esforço, a ascese, a literatura, você aprofunda, você contempla. A contemplação é o quê? É o fruto dessa oração. É um propósito. Então, aquilo que era verdade habitual, uma verdade elementar, aliás, uma verdade elementar, se torna uma verdade habitual. Eu não vou precisar mais, por exemplo, ficar lendo. Por quê? Porque eu já escrevi sobre isso na minha alma. É como se um livro estivesse escrito na minha alma que Deus me ama, que Deus é amor. Então eu vou acordar e essa verdade que era apenas elementar, ela é uma verdade habitual. Então, não que eu não precise mais, mas eu não preciso mais de ler, porque esse livro está escrito na minha alma, isso é contemplação. E disso vai sair um fruto. Né? Qual que é o fruto? Poxa, Deus me ama? Então eu vou ir mais vezes à missa. Eu vou rezar mais vezes o rosário. Eu vou meditar mais. Então, essa verdade que era elementar vai se tornar uma verdade habitual. É o fruto, é a contemplação. É isso que nós precisamos buscar. E nesse livro aqui, né, São Francisco de Sales, ele ensina a rezar, ensina a meditar. Então vale a pena a gente pegar isso. O bom cristão é aquele que reza, viu? Santo Afonso de Ligório, ele é duro em dizer, ele é muito duro em dizer, Thales. Quem reza, se salva. Né? Quem não reza, se condena. Então nós precisamos rezar para nos salvar. O Thales falou uma coisa muito importante, eu só estou repetindo o que ele fala aqui, aprofundando. Né? E de acordo com a sua capacidade, meu irmão, de acordo com o seu estado de vida, não vai querer começar a rezar 1000 Ave Maria, não faça esse propósito, não seja louco. A partir de agora, depois dessa live, minha proposta é rezar 1000 Ave Maria por dia, porque eu sou o cara, eu sou o forte, eu sou o Superman, eu sou o super tradicional, eu sou o super católico. Não, meu irmão. Se você começar na 1000 Ave Maria, você vai parar na coroinha daqui a um mês. Não é melhor você começar na coroinha, com fidelidade, todo dia, em tal horário, e terminar com o Santo Rosário? Né? Eu tenho isso na minha vida. Né? Rezava coroinha diária, o Santo Terço diário. Né? O ano passado, até o ano passado, o meu rosário era apenas com os 3 terços, né? Com os 3 mistérios. Né? Esse ano já acrescentei o complemento, que são os mistérios luminosos. A nossa vida é assim, nós precisamos crescer. Nós não podemos ser orgulhosos. Nós falamos sobre isso no começo, né, Thales? O princípio da sabedoria é a humildade. Então, quando nós damos um passo para Deus, gente, concluindo aqui a minha reflexão, quando damos um passo, estamos no pecado e pensamos em nos converter, não rezávamos, estávamos na preguiça espiritual. Preguiça espiritual é diferente de deserto espiritual, nós falamos sobre isso. Eu não rezo, eu sou um homem sensual, eu prefiro sensações, eu prefiro ficar no computador, no celular, mas não preciso... Aí você fala assim, não, mas eu vou começar a rezar. Meu Deus, só de você falar isso ou pensar isso, Deus já faz assim, vem cá então, filho. O Deus se move a nós. Então, só esse movimento de Deus já vai. Então, começar a partir do pouco. Isso os santos ensinam. Começar a partir do claro e indo onde está escuro. Nós não vamos começar do escuro para ver o que tem lá. Não. Então, mas tem que ter propósito e tem que ter fidelidade. Que hora que você reza? Não tem horário. Então, faça um propósito. Eu fiz várias lives sobre isso. Nossa. Até no meu YouTube tem. Né, eu parei 2 lives agora, que eu fiz um parênteses, mas volto na vida católica a semana que vem. Então faça propósito de vídeo de oração, faça um propósito. Horário. Quanto tempo? 15 minutos? Beleza, cronometra. Deu 15 minutos, pare. Não tem problema. Né? Mas tem um manual de oração do que você fez, né, que você estava até divulgando. Eu enviei para muita gente. Se alguém quiser, eu mando um manual de oração. Então, agora uma coisa que... Já concluiu? Já, vixe, falei demais até. Eu quero só dar uma pincelada geral aqui, para a gente não se alongar muito, mas o seguinte, então como que a gente vai conseguir ter, né, de acordo com o tema da live, uma vida de oração e uma vida de estudo em relação à fé católica? Gente, por favor, comece dando pequenos passos. É isso que eu e o Celito quer concluir essa live aqui dizendo. Muito bem, pequenos passos.
não comece já se afobando, né? É igual aquele meme, bem tranquilo, não se afoba não. O negócio é o seguinte, igual o Celito falou, cara, de acordo com os seus compromissos diários, né? O seu estudo, o seu trabalho, enfim. Naqueles períodos pelos quais você tem livres, estabeleça ali, sei lá, 15 minutos para você poder fazer uma oração pessoal. Às vezes é uma oração do Santo Terço, sabe? Vai colocando ali, cumprindo esses tempos livres, né? Ao invés de ficar, às vezes, usando aquele tempo livre com algo fútil, use esse tempo livre como uma forma de você rezar, uma forma de você ter mais intimidade com o Senhor, uma forma de você estudar um pouco mais sobre a fé católica, nem que seja por meio de uma pregação, mas coloque, vai cumprindo esses seus tempos livres com coisas frutuosas, que de fato vai trazer frutos para a sua alma. Entende? Uma coisa pela qual eu quero falar aqui é o seguinte, né? O Celito colocou aí, até fez o propósito aí, 15 minutos do seu dia, tira ali para fazer uma oração pessoal. Além da oração pessoal, pega ali, nem que seja acompanhando pela televisão, não sei, né, pela internet, não sei. Reze também o Santo Terço, ou que nem que seja a coroinha. Vai dando pequenos passos, sabe? Aí a pessoa pode falar, assim, por pegar o catecismo da Igreja Católica, né? Falar, nossa, não vou dar conta de ler, que não sei o que e tudo mais. Querer colocar obstáculo, né? Que é muito natural da gente começar a fazer isso. Cara, não consegue ler o catecismo? Pega então e o CAT, que é a síntese do catecismo. Não é tão profundo igual o catecismo, mas pelo menos é uma síntese. Ela até tem uma linguagem mais direta, mais simples, né? Mais e é jovem também, né, cara? compreensível. Claro. Aí, beleza. Cara, vai colocando, sei lá, um livro de uma vida de um santo, vai colocar, de fato, né? Caiu as relíquias aqui, deixa eu pegar. Vai colocando alguns cumprindo o seu tempo, de fato, com coisas frutuosas, com coisas pelas quais vai enriquecer a sua alma e a sua vida de oração, né? Muito bom, Thales. É exatamente isso. Exatamente isso que você disse. Só não deixe de rezar. Né? Só não deixe de rezar. Ó, o cristão que, pelo amor de Deus, não reza... Poxa, não... Até vale um testemunho que eu vi o Hélio contar. Dom Bosco, no tempo da cólera, ele falou que... A cólera é tipo o coronavírus, né? Seria, né? Aí, no tempo de cólera, ele falou assim para os jovens, ó, façam o que eu mandar e nada vai acontecer com vocês. Olha só a grande e a difícil vida de oração que ele propôs para os jovens. Primeiro, estejam em estado de graça. E segundo, rezem todo dia um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Olha que dificuldade, hein? Estejam em estado de graça e rezem um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Ele atendeu todo mundo em confissão e os jovens todos faziam isso. O único lugar lá da vilarejo que não foi atingido foi onde eles estavam. Então, olha só, se a gente for fiel no pouco... Né? E, gente, olha, eu falo com experiência. Aqui eu posso falar com experiência. Como é bom, né, você ler, né? Deixa o celular um pouco, né? Ou então use o celular para ler. Hoje tem Kindle de graça para você baixar, tem PDF. Então, assim, né? Tire um pouquinho para amar a Deus. Isso é uma coisa muito bonita. Isso é uma prova de que nós queremos amar a Deus, queremos conhecer mais a Deus. Só se ama aquilo que se conhece, como ensina Santo Agostinho. E olha, é verdade, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai querendo. E a gente vai perceber que a gente nunca vai conseguir estudar tudo nessa vida, porque a Igreja Católica ela é maravilhosa, ela é riquíssima. É por isso que a Igreja Católica ela tem todos os elementos para a salvação dos homens. Porque tudo que você quer, tudo que você almeja, a Igreja Católica te oferece. E te oferece nos livros, nas orações, na vida dos santos. Então, vale a pena, irmão. Estude e reze. Estude e reze. Nunca deixe nenhum do outro. Se você puder, reze mais. Reze mais do que estude, né? Mas nunca deixe de unir os dois. Nunca deixe de rezar e orar. Como dica, eu deixo mais uma vez aqui. Se você gosta de ler e está bagunçado, então leia sempre um livro técnico e um livro de oração. Está começando a ler? Pegue a vida de um santo, comece a ler a doutrina, coisas que te interessam. Não vá já ler a Suma Teológica, pelo amor de Deus. É o que a gente está falando, né? Comece com pequenos passos. É uma escada, né? Que a gente vai construir. Celito, eu queria abrir uns minutinhos aqui para algumas perguntas, né? Ou então, pelo menos, para mandar Você que manda. Abraço pro povo aí. Ó, o Luiz tá aí, é fundador também de comunidade, ó. Luiz Procópio de Maria, meu irmão, fundador de comunidade. Deixa eu ver quem tá online aqui. Aí tá a Tainá.
Pacheco, lá da mãe, mãe do Homem Novo. Um abraço, Tainá. Salve Maria, minha irmã. Deus abençoe. Só tem gente A boa. A Vitória também está online. A Vitória sempre acompanhando aqui. Maria Vitória, né? Perdão. Manda um salve aí quem tá aí. Isso aí. Agora, Celito, é o seguinte, que eu queria abrir aqui um espaço, peço permissão para isso. Gente, como a gente está falando aqui em relação à questão dos estudos e questão do até mesmo do essa procura, né, do conhecimento da fé católica, eu quero indicar para vocês um site fantástico, porque de fato vocês vão conseguir ter mais conhecimento acerca da doutrina, da Sagrada Escritura e da fé católica com autenticidade, com a verdade. O nome do site é www.escoladeformaçãocatólica.com.br. Esse eu garanto. Lá, né, é o próprio site da Ignis. Eu estou acompanhando alguns cursos por lá. O Celito fez um curso lá muito bom. Eu cheguei a acompanhar as lives, que foi sobre a questão da comunhão na mão, porque até pós-Concílio Vaticano II, a comunhão era sempre dada na boca. Mas como é que surgiu essa questão da comunhão na mão? Lá o Celito tem alguns vídeos lá explicando, citando do concílio, citando documentos, fatos históricos, como que surgiu. São 4 lives sobre isso, né? Então, gente, lá também tem alguns livros pelos quais os próprios membros da Ignis fez, comentando os livros da Sagrada Escritura, né? Então, assim, dando a interpretação ali e por meio dos comentários ali. Então, né, não dá aí para você, digamos assim, ter essa desculpa de querer ter livre interpretação. Então, cara, vai lá, faça o seu login, né? É gratuito, você vai receber um e-mail de confirmação e a partir disso, na opção mais cursos, você vai ter acesso aí a cursos sobre a filosofia, que é a Escola de Platão, com o professor Tiago Honorato, a comunhão na mão, dado pelo Celito, os livros da Sagrada Escritura, tanto pelo Celito quanto também por outros membros da comunidade. E qual que é o outro quarto curso, Celito? Agora tem só o vocacional, mas esse é mais para quem está fazendo, né? Aí sim, no vocacional é outra coisa. E também entre aí na loja da Ignis, né? Ajuda aí a garantir, né, digamos assim, a manter a Ignis, né, que é pelo próprio Instagram da comunidade Edições Ignis você consegue, né? Já tem o link lá na bio lá para você poder adquirir os produtos da comunidade, ou então ao menos que você jogue lá no Google Ignis, comunidade Ignis loja, já vai aparecer lá o primeiro link lá. Adquira lá os produtos, tem as camisetas Salve Roma, né? Tem as camisetas lá do Catecismo, tem aquela Una Santa Católica Apostólica e Perseguida. Essa é para os universitários, eu indico. eu vou com a minha Salve Roma para a faculdade. Eu sei. E tem... qual outra camiseta que tem lá? É só essas três, né? É só essas três mesmo, esses 3 modelos. É que a Salve Roma tem 3 modelos, 3 cores, né? É verdade. E tem também os livros das Excelências da Santa Missa. Tem o livro já pré-venda lá do Padre Júlio Maria. Semana que vem chega, se Deus quiser. Em nome de Jesus. E tem... Qual outra? Tem Tratado da Verdadeira Devoção, você que quer se consagrar. Sim. Tem Carta aos Amigos da Cruz também. E sim, e esse, né? Então, entra lá, adquira lá, ajuda a Ignis aí nesse quesito, né? E é isso aí. O Renato tá aí. Um abraço, Renato. Você tem que preparar um curso para colocar lá na Escola de Formação Católica também. Depois vamos conversar sobre isso, viu? Meu sonho é dar formação sobre a consagração, mas eu acho que eu tenho que me preparar mais para isso. Mas você se prepara depois, aí você dá uns cursos antes. Vamos conversar depois. Vamos conversar no privado. Vamos conversar no privado. Já fui intimado aí, gente, ó. Em breve. Tem que pôr, tem que pôr lá. Aguarde aí. Então é isso, Celito. Vamos encerrar aqui com uma oração? Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agradecer a Deus por essa oportunidade pela qual Ele nos deu para poder, mais uma vez, fazer uma live juntos, né? Sempre muito bom estar fazendo lives aí com você. Aprendo bastante, mais do que busco passar. E também pedir para que o Senhor olhe com misericórdia para o Brasil e para o mundo nessas situações difíceis pelo qual estamos enfrentando em relação ao coronavírus. Amém. E pedir também a proteção de Nossa Senhora em meio a este caos para muitas pessoas. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades,
mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis, sancta Dei genetrix. Udigni efficiamur promissionibus Christi. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Celito, um abraço, Uma meu honra, irmão. mano. Muito Uma honra. obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração, mais uma vez, por estar aqui junto com a isso. gente. Hoje você que fez a live, mano. Eu só fui comentando. Essa foi sua. Uma Muito honra, obrigado uma mesmo, alegria. Celito. Espero que a gente faça muito mais lives juntos. Deus te abençoe. Te Sim, conceda. temos que fazer aquela lá sobre a modéstia católica, mas mais voltada ao lado masculino, né? Que deu para fazer. Agora com essas ali missões sobre... que meio que parou, nós podemos fazer mais vezes. Agora eu tô meio mais em casa, tô de quarentena, né? Então tem menos compromisso de viagens. Então fica mais fácil para fazer live. Sim, porque uma coisa que muitos jovens às vezes vêm me perguntar é em relação à modéstia masculina. Pô, o que você me aconselha aí e tudo mais? Então acho que vai ser bacana a gente poder tratar desse tema aí. Ó, eu faço uma live com o Luan, eu vi ele aí, ó. Faço segunda-feira uma live com ele. Aí, ó, live com Celito Garcia e Luan Silva às 20h30 na segunda-feira? Acho que é às 20 horas. Às 20 horas, segunda-feira, daqui a pouco eu vou postar a arte aqui. Não deixem de assistir, pelo amor de Deus. Esses dois aí são fantásticos. Vai ser uma honra. Abraço, Celito. Salve Maria Imaculada. Salve Maria, Deus abençoe a todos. E conquistemos, pois, almas, corações e o mundo, unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria. Ah, essa é a frase do São Tales, velho. Deus te abençoe. Ah, e outra, anunciar o Evangelho no poder e no fogo do Espírito Santo, defender a Cristo e sua Santa Igreja, e, se possível, e se necessário, dar a vida por ela. Aí sim, é isso aí, Ignis mesmo. Isso aí é Ignis. É isso aí. Abraço, Celito. Abraço, Deus abençoe.